Olá, olá para todos vocês que estão acompanhando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Eclesicast, mais um episódio. Vai ser uma bênção, então encha seu coração de expectativa, porque o Senhor já está aqui presente. Para quem não me conhece, sou o Thiago Frigeri, tenho 24 anos e tô com a Madu. E aí, Madu, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Oi, gente, paz Senhor, tudo certo, graças a Deus. Também não estou sozinha, estou aqui com a Bia, a missionária Beatriz. Ana Beatriz Oliveira, gente, Ana Beatriz missionária, Oliveira. tá? Olá. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E a gente tá aqui com uma convidada maravilhosa. Verdade. Que a gente tá bem nervosa. Nossa, eu me senti abraçada aqui agora. Ela é missionária evangelista, ela é mãe, ela é esposa, ela é tudo. Glória a Deus. Missionária Francine Piscinato. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Francine Piscinato. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A honra é nossa. Obrigado pelo Glória a convite. Deus. Vocês. Deus continue te abençoando. Sei que vai ser uma bênção aqui. Com certeza, eu tô com uma expectativa alta Expectativa hoje. altíssima, altíssima, altíssima. Amém. Glória Bia a vai ler o Deus. currículo dela, currículo Lattes. Vou ler o currículo dela aqui rapidinho. O nome dela é Francine Piscinato, tem 41 anos, o esposo dela é Rodrigo Piscinato. Ela tem 3 filhos, Júlia, Davi e Noah, que é a coisa mais linda, né? A gente tá Que ela falando diz dele também aqui, que é nossa, coisa linda. resposta de oração. O hobby dela é ver filmes Amo e quer conhecer Israel, né? conhecer Bom demais. Curiosidade Deus quiser. imensa. Já deu Deus vai certo. preparar. Amém. Gente, vou falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Primeiro eu vou falar do Pão da Garagem, gente, que nos disponibiliza essas delícias que vocês veem aqui em todos os episódios. Se você quiser experimentar, o Pão da Garagem fica na Rua Galeão Carvalhal 158, Jardim Bela Vista, em Santo André. E se falar que veio pelo Eclesicast, agora tem 10% de desconto, né? Glória! Porque o gerente ficou O maluco. gerente se enlouqueceu. Seguindo no Instagram, isso. seguindo. Sim, isso, o Instagram deles, @Pão da Garagem, gente. Também temos Mimos da Mel, que patrocina a gente com essas canequinhas maravilhosas do Eclesicast. Coisa Show de linda. bola. Eles fazem canecas, marca-páginas, chaveiros de resinas e camisetas personalizadas. Se você quiser encomendar, tem muitas outras coisas, né? Mas se você quiser encomendar, é com a missionária Melissa. O telefone dela é 991416708. Vai estar tudo aqui na descrição, o Instagram também. Gente, é coisa linda. Vocês Top, precisam top. ver as camisetas do The Chosen, tá? Ai, Também tem camisetas do The Chosen. Coisa linda, É coisa lindo. Também temos chocolate Laços e Fita, gente, que patrocina a gente com Vou chocolate. levantar aqui, ó. Gente, Ó. já tô doida pra dar muito Gente, uma de bênção. chocolate. Aqui é bom demais. Uma bom demais. bênção. Todo o chocolate das meninas é artesanal. Elas fazem trufas, pães de mel, mimos, lembranças corporativas e também trabalham com datas especiais como Páscoa, Natal, todas as outras que você pensar, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, professores, tudo que vocês quiserem, gente. Pra você encomendar, eu vou passar agora o telefone da Dona Dirce, que é 998420480. Também temos... Desculpa, gente. Do Bencar, reparos automotivos, funilaria e pintura, que patrocina a gente com as bebidas que vocês não veem, mas elas estão ali. Eles ficam na rua Manuel da Costa, 755. Então, se o seu carro tá ali precisando, né, de alguma coisinha, vai lá, que é uma bênção, é louvor o dia inteiro. Inclusive, a gente recebeu o Robson Donizete aqui, contou o testemunho. Se você quiser saber, né, quem é essa pessoa que está por trás desse patrocínio, procura aqui o episódio dele, tá lá pra trás dele, é uma bênção. Gente, se você ficou com vontade de participar disso, do nosso hall dos patrocinadores, entre em contato com a gente no nosso Instagram, que é @Eclesicast, inclusive Isso é aí. novo, por favor, sigam. Vocês podem lá ficar por dentro de novidades que a gente não fala aqui, enviar pergunta para os convidados, indicar convidados que vocês querem ver e, gente, é uma Muito bênção. mais, muito mais. Vocês têm que seguir. Gente, falando sobre os avisos, toda sexta-feira, vocês já sabem que a gente tem a caverna de oração lá na igreja, né, às 8 horas, sexta-feira, lá na ação social. Agora a gente tem uma salinha nossa, né, que Deus preparou, glória a Deus. Não deixa de participar com a gente. Fica por dentro também das novidades da Juventude no Instagram deles, que é Juventude_Canaã_SCS. E aproveitando, gente, esse episódio vocês estão assistindo dia 2/10, né, mas no dia 13/10, os Jovens da Canaã, nós vamos, né, assistir Moisés, o Príncipe do Egito, o musical do Giovanni Si, que vai ser aqui em São Caetano. Então, se você quer ficar por dentro de mais informações sobre isso, entra lá no nosso Instagram ou procura a gente. Aqui vai estar os nossos Instagrams aqui embaixo na descrição. Isso aí. Então, não deixe de participar. É isso, glória a Deus. Vou Respira. continuar falando. Respira agora. Vou continuar falando.
Gente, como de costume, vocês sabem que a gente tá tendo, né, as reflexões no início dos episódios. Tem sido bênção, né? E eu fui convidada a dividir com vocês. Isso aí. Eu vou ler Êxodo 3, do 1. Peraí, deixa eu me Tô organizar. rindo, gente, que é a mesma palavra que eu escolhi. Olha. Meu Deus. Ó, Tá aqui Confirmação anotado, aí, ó. glória a Deus. Ó, vou falar um negócio. Ela Mesmo tava texto. receosa antes pra mim. Mesmo texto. Será que é eu ou não a palavra de hoje? Perguntou pra mim, eu te tem um devocional? Eu falei, tenho. Jesus, que coisa Salmo 40, linda. verso 1 que eu tinha lido hoje. Aí ela falou, não sabia se era isso não. Eu falei, se Deus te entregou, por que você vai recuar? A sua mãe também falou, ora lá e pede Gente, confirmação. fui no banheiro orar, Ó, tá? aí, ó. Falei, Deus, Tá aqui, socorro. gente. Aí, ó, confirmou, tá bom? Chamados Nossa, para servir. Glória Aí, a ó. Deus. Glória a Deus. Tá bom assim, confirmado? Obrigada, Jesus. Deus é lindo, Deus é show, lindo, Deus é lindo, maravilhoso. Deus sabe o que faz, Tô sentindo né? Deus aqui já. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus é lindo. Nossa, agora eu vou... A mesma palavra que ela, meu Deus do céu. Glória, que Ficou responsa, que fiquei responsa. nervosa. Gente, eu vou ler Êxodo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Os mesmos versículos. Meu Ai, Deus! É forte, é Fica à forte. vontade se você quiser acrescentar, Por viu, favor, missionária? Por forte, faz favor. questão. Amém. Então a Bíblia diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe. Horebe, acho que é assim que fala. Isso. O monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui, gente. Eu separei 3 coisas para falar para vocês, né? Que Deus ministrou ao meu coração a respeito disso. Que é que do versículo 1 até o versículo 5, quando Moisés estava lá vendo, assim que o Senhor chamou, né, Moisés, ele se tornou disponível para pelo menos ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar para ele. Isso mostra, isso queimou muito forte no meu coração, da gente estar disponível para o chamado de Deus, né? Porque muitas vezes a gente não entende o chamado, a gente fala, aos nossos olhos parece algo que, não tem nada a ver, eu não quero. Mas Deus, ele espera que nós, os filhos, estejamos disponíveis para o chamado dele. E eu até coloquei aqui como um texto que me fez lembrar, que é em Isaías 6:8, quando Deus questiona, né? A quem eu enviarei? E Isaías prontamente responde: Eis-me aqui. Então, a primeira coisa esteja disponível para o chamado do Senhor, né? Porque eu tenho certeza que o chamado que ele tem para você, aos seus olhos, às vezes não faz sentido, mas com certeza é o melhor. A segunda coisa que Deus ministrou ao meu coração foi que no versículo 6 ao 10, Deus se revela a Moisés. E quando ele se revela a Moisés já esconde o rosto e fica com medo de olhar para o Senhor. Deus apresenta, a partir desse momento, Deus então fala para ele: então eu tenho esse plano aqui, ó, para você, que era que ele seria usado para libertar, né, o povo de Israel. Então, quando a gente reconhece a Deus, a gente se torna ali disponível em conhecer ao Senhor, a gente também conhece qual é o nosso chamado, né? Que me lembra também lá quando Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo. É verdade. E ele mesmo diz: então eu vou te dar o seu chamado, que agora você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. É aquele momento que Pedro fala: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Então, que a gente também se torne disponível para reconhecer a Cristo, né? Todas as características do caráter de Cristo,
que eu tenho certeza que assim, Deus com certeza vai revelar a nós qual é o plano dele na nossa vida, né? Tem a ver muito com assim, eu entendo a identidade do meu pai e entendo a minha identidade de filho, né? A gente não pode ser filho de alguém que a gente não conhece. Verdade. A terceira coisa que Deus ministrou ao meu coração é que quando Deus disse a Moisés, né, que ele ouviu então as orações e o clamor dos hebreus e, portanto, decide libertá-los. Isso queimou muito forte no meu coração, porque nós somos a resposta de oração de algum povo que precisa de nós, né? Seja no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa igreja mesmo, aonde a gente estiver, existe alguém que vai ser edificado através da nossa vida pela graça de Deus, né? Deus chamou a gente para que a gente pudesse espalhar o evangelho, né? O ID é para todos. E existe alguém que está esperando a sua posição para conhecer a Cristo. Então, isso me diz o quê? A terceira coisa, precisamos, então, nos colocar disponíveis ao chamado do Senhor, conhecer a Ele, né? Para conhecer qual é o nosso chamado e, principalmente, entender que o nosso papel é importante, porque Deus nos usa para ser a resposta de oração de algum povo, né? Para libertar algum povo de alguma coisa. E isso me lembra lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, que assim, é um versículo que fala muito comigo em vários momentos da minha vida. Que eu vou até ler. Não, eu vou falar, porque senão vou falar muito. Não, vou falar muito. Né, que quando o Esther chega no palácio, né, ela vai ali, né, pra ser, então, pra casar com o rei e tal. E aí Gente, eu vou ler. Vou ler, peraí. Amém. Vou até ler no celular para ser mais rápido, porque eu tô falando demais. Linda a história de Esther. Glória a Deus. Sim. Então, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá o socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então, onde a gente está inserido, né, qual é o nosso chamado, existe um povo que vai sim ser liberto, né, da escravidão do pecado através da nossa vida. Verdade. E algo que, né, nesse devocional o Senhor falou comigo é que lá em Salmos 41, 41, do 1 ao 3, eu vou ler, diz assim: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. Amém. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, quando doente, tu lhe restaurarás a saúde. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, né, depois de entender tudo isso sobre o chamado, esses 3 pontos, é que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, né, quando nós nos tornamos disponíveis para a obra de Deus, Ele se compromete a cuidar de nós. Né? Então, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o protege, o livra do mal e tal. Então, assim, mesmo que pareça estranho agora, você seguir o chamado, nós seguirmos o chamado do Senhor, né? Tenha certeza que enquanto você está ali trabalhando na obra, fazendo as coisas para o Senhor, Ele cuida dos seus, da sua vida, do seu futuro. Amém. Né? E algo que eu sempre falo, que assim, o Luizão falou em um culto, que é o nosso líder dos jovens, Luizão, que me marcou, assim, muito, é que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que significa isso? Quando nós fazemos algo que alegra o Senhor, Ele nos fortalece. Amém. Né? Então, espero que essa palavra chegue aos corações de vocês e que Deus fale ao coração de vocês através dessa palavra. Amém. Era Amém. isso. Glória a Que Deus. bênção, bênção demais. Meu Deus. Prega, pregadora. Era isso mesmo. Misericórdia. Meu, uma bênção, que depois disso daí já foi bem alimentado. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Fran, começando, primeiramente agradecer a Deus pela sua vida, de estar Obrigada, aqui, Thiago. é uma honra. Toda E começando assim, se a Fran, existisse um livro da Fran numa estante de uma prateleira, a gente entra numa biblioteca, vê lá, Fran, eu li esse livro assim, se a gente enxerga isso, o que vai relatar nesse livro? O que fala a história da Fran? Olha, a história da Fran é bem parecida com a de Moisés. Uau. Porque eu estava desorientada no Egito, né? Eu não vim de uma família religiosa, embora a minha avó era uma mulher cristã, uma mulher de Deus, meu avô. Meu pai e meus tios foram criados na igreja, mas chegou num determinado momento da vida
que eles quiseram escolher as suas próprias escolhas, se afastaram, né? E em 96 eu fui encontrada por Jesus, né? Deus mandou uma missionária de Bauru, tá aqui a minha prima me acompanhando, Glória a Deus. e bateu na porta e disse: a salvação chegou nessa casa hoje. E eu tava fugindo pela janela, Meu Deus. porque eu não queria. Ela puxou a minha blusa, jogou eu para dentro, né? E daquele dia em diante a minha vida foi mudada da água pro vinho. Por que que eu me comparo com Moisés? Porque Deus sabe como nos atrair. E ele atraiu Moisés pastoreando. No verso 1 do capítulo 3, ele estava trabalhando. Sim. Então Deus nos chama na rotina da vida, no dia a dia, Meu Deus. né? E ele nos atrai naquilo que a gente mais acredita, que a gente acha que está certo. Tanto que quando Deus atraiu Moisés através da sarça, posso falar aqui, né? Com certeza. Através da Deixa Deus usar. sarça, ele aprendeu nas faculdades egípcias sobre filosofia de que o fogo era muito poderoso. Então, ele aprendeu no Egito que tudo que o fogo tocava era consumido. Então, se você colocar fogo numa casa, acaba com a casa. Se você Exato. colocar fogo num papel, destrói o papel, some, acaba. E então, ele acreditava que o fogo era muito poderoso. Então, eu vou atrair Moisés através do fogo. E o que deixou ele curioso, porque a Bíblia diz que ele foi como um curioso para ver, porque ele viu a sarça dando uma surra no fogo. Verdade. Então o fogo queima e não consome aquela sarça. Então ele ficou encantado de ver o fogo que é tão poderoso apanhando de uma árvore pequenininha. Que era, quando fala de algo pequeno, um mestre rabínico conversando com um aluno falando sobre Moisés, com ele disse: mestre, por que Deus não fez o fogo queimar no pico de uma montanha? Por que Deus não fez o fogo queimar no alto de uma pirâmide? Por que Deus não fez o fogo queimar em cima de um vulcão em erupção? Ia ser show de bola, ia ser extraordinário. E o mestre respondeu: porque Deus ama pegar aquilo que é pequeno, espinhoso, insignificante e dar significado. Meu Deus. Então eu era uma pessoa pequena, espinhosa, insignificante. Aos olhos de muitos, eu era uma menina, era a época da Overnight, Curto-Circuito, Sunshine, que eram as baladas da época. Eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de ir pra noite, falsificava documento porque eu não gostava de matinê. Então eu já conhecia meio que esse caminho errado, queria ir à noite, sempre muito abusada, né? Se posso assim dizer, não é corajosa, mas sempre querendo desafiar a vida. Sim. E eu achei que assim eu estava sendo feliz, né? Então Deus, ele me conquistou, ele me atraiu um dia dentro da minha casa e fui para o culto, minha vida foi transformada. Minha família inteira dizia que eu ia dar errado, que eu era uma improvável, que eu poderia talvez casar grávida, até virar uma prostituta, mas eu nem casei grávida, nem virei prostituta, eu virei uma missionária. Fui chamada para um propósito, como Moisés. Também cheguei na igreja sem identidade. Moisés disse: Senhor, eu não sei se eu sou meio israelense, se eu sou meio egípcio. É verdade. E Deus fala para ele: você nem é israelense, nem egípcio, você é meu. Né? Isso não está escrito, mas prova no verso 10 do livro do Êxodo: eu sou o Deus do teu pai, do pai do teu pai, do pai do teu pai, do teu pai. Ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Eu já te conhecia, Moisés, desde o ventre da sua mãe. Então você não chegou aqui de paraquedas. Assim foi comigo. Então já existiu uma história de oração. A minha avó com certeza orava muito pela descendência, já orava muito pelos netos, já pedia para que o Senhor alcançasse todos com muita força. Então quando o Senhor me chamou, eu realmente disse: eis-me aqui, como Lucas capítulo 1, uma Maria, uma improvável, porque a gente tem dificuldade de entender santidade dentro de níveis desagradáveis, noiva, virgem, grávida. Então eu olhei para o Senhor e disse: eis-me aqui. Enquanto uma Vasti não quer, tem sempre uma Esther escondida dizendo: eis-me aqui. E foi assim. Eu entreguei minha vida para Jesus e disse: eis-me aqui. Então se o livro tivesse esse nome, Fran, eu acho que atrairia por aquilo que Deus fez na minha vida, por ser uma improvável. Glória a Deus. Alguém que tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar certo. Glória a Deus. É interessante porque
muitas das vezes nós achamos que nós escolhemos Cristo, né? Sendo Ele que Cristo que nos escolhe. Verdade. Ele que João nos 15, aceita, né? 16, eu gosto muito desse versículo, inclusive, é um dos versículos Não mais foste fortes. vós Jesus falando, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Isso é muito lindo. louco. Quando Deus quer, Ele te escolhe a dedo, é você e ponto. É. E quando a gente aceita a vontade, o pastor Pedro Dias sempre fala, né? Ele fala, é mais fácil você aceitar a vontade de Deus que você fugir dela. Porque Com fugir dela. certeza. Melhor Né? é aceitar. E é melhor, né? É. É melhor, os planos do Senhor são melhores É também. verdade, Isso é lindo. Quando É. Deus chama, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Fran, Não e tem pra depois ninguém. do Não. teu momento de conversão, você tinha quantos anos? 11 para 12 anos. Nossa, Vou você fazer era super 42. novinha. Era, mas eu já era. Tem testemunhas na sala. Já era. Eu era muito espírita. Nossa, eu era muito terrível. Eu era muito terrível mesmo. Sempre gostei de ser o centro das atenções. Uhum. Eu já sou liberta, graças a Glória a Deus Deus. mesmo. Hoje que eu diminua e Sim. que o Senhor cresça. Né? A palavra faz tudo aquilo. É. A gente só é uma ponte Sim. do coração de Deus para alguém que precisa Verdade, ouvir. verdade. Né? Mas eu era terrível. Com Muito 11 nova, anos. 11 anos. Tinha aquela. Era uma balada de gente, de negros. Eu gostava de estar. Era a única branquela que gostava de estar. Aham. Então eu Entendi. era meio da pá virada mesmo. E aí, quando Folgada. você se converteu, entrou na igreja, como foi seu processo, assim? Então, logo que eu entrei, em 96, né? Hoje a gente pode usar tênis. Mas naquela época o negócio era saia, né? Saia, Verdade. né? Havia um pouco de preconceito, né? Na verdade, uma liturgia, um sistema da igreja contra não poder usar, não é contra, mas não podia usar a calça. Sim. Então, a primeira coisa que eu quis fazer, na verdade, as missionárias começaram a ir na minha casa, eu vi elas falando em língua estranha, falei, quero falar essa língua. Olha. E elas falaram, então vamos pro culto. Não, eu quero falar agora. Que nem eu falei, eu era sempre muito imediatista, eu quero falar agora. Tava na frente do fogão, então entra pro meio, aquela época da glória, da glória, da glória. E vai. Fui E dando fogo glória, pega glória, ali. glória, glória, glória. 3 meses. Minha família inteira foi batizada com o Espírito Santo, todo mundo batizado pelas águas e todo Uau. mundo já começou a Glória a trabalhar Deus. na obra. Glória a Deus. A primeira coisa que eu fiz, que era uma vontade minha, porque eu vi elas assim. Eu peguei uma calça jeans, cortei no meio, pedi pra costureira juntar que eu queria usar uma saia. Fui pra Olha só. igreja, Deus levantou uma família pra me levar no shopping e dizer, pode comprar a roupa que você quiser. Uau. Nossa. Daí em diante, eu comecei, nunca mais pensei em olhar pra trás. Eu fui realmente transformada da água pro vinho. E Deus cuida, né? Dos mínimos detalhes. Nos mínimos, porque a família não sabia, foi uma família mesmo, na minha igreja, que eu congrego até hoje, 30 Deus é lindo. anos, na Debrais Vila Você se Diva. converteu lá? Converti lá, tô lá há 30 Nossa, anos. glória a Olha só que Deus. bênção. Entreguei minha vida lá, continuo lá, tudo que eu aprendi é de lá, me ensinaram, fui forjada lá, Glória a moldada Deus, lá. Glória a Deus. E essa Bênção. família cuidou de mim. Então eles compraram roupa, compraram sapato, entrei na orquestra, comecei a tocar violino. Que legal. Foi assim. Aí eu fui adolescente, regente, líder, grupo de louvor. E aí ficou. Foi, Deus foi chamou. Quando foi que Irmã. você entendeu, assim, o chamado? Tipo, eu fui chamada pra pregar. Porque você prega, né, Fran? Ministro, É o seu, isso, o maior, ministério, sim. o maior ministério é esse, né? Hoje sim, hoje sim. Faz o quê? Uns 10, vai fazer 9 a 10 anos que eu estou ministrando. É pouquinho tempo, perto de muita gente maravilhosa que Deus tem levantado aí. Mas ele começou a me chamar, eu sempre gostei de trabalhar. Deus nunca vai chamar um desocupado, esquece verdade. isso. Quanto mais você fala, pai, eu tenho faculdade, Deus, eu tenho curso, Deus, eu trabalho, Deus, eu lavo louça, Deus, eu tenho 3 filhos, Deus, eu passo roupa, Deus, eu cozinho. Ele tá dizendo, tá bom, é você mesmo, é assim que eu quero. Quanto mais tarefa você me apresentar, mais eu vou te chamar para fazer para mim. Ele esperou Moisés ter uma família, Moisés ter filhos, Moisés ter uma esposa, para poder encontrar com ele no Monte Horebe. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Compromisso com ele. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Então, eu trabalhava sempre como vendedora, eu amo trabalhar com vendas. E aí eu fui me aventurar, na verdade, eu não queria pregar, eu estava desobedecendo e fui me aventurar a abrir algumas lojas da operadora TIM de celular, né? E eu desobedeci, aí fechou, quebrei, aí fui parar no fundo do poço, fui me cuidar, me tratar numa igreja que eu gosto muito, de oração. E naquele dia, Deus falou comigo, não adianta fugir, eu te chamei, eu te escolhi, mas Senhor, eu não sei pregar. Eu tô na igreja, eu sou crente, mas eu não conheço a Bíblia. Eu nunca li, eu acompanho cada culto uma mensagem, mas eu nunca li. E eu falei, como que eu vou pregar? Fui pedir ajudas
né, para algumas pessoas, mas creio que não por eles, mas Deus já havia preparado Certeza. para eles Certeza. não me ajudarem. É. Tudo é Quando Deus Deus, chama, meu. tudo é Deus. Não quiseram, e eu entendo hoje que foi permissão de Deus. Sim. E aí eu tava um dia e falei, Senhor, como eu vou começar? Ele falou, pega um caderno, uma caneta e vai para a CPAD do Belém. Olha só. E ela começa a anotar o nome dos escritores. Spurgeon, John Stott. Comecei a anotar Philip Bronx, alguns escritores, né? Algumas bíblias, a mensagem, que é maravilhosa também. E então eu comecei a anotar, ir para o Google, entrar nesses conteúdos e comecei a estudar. E preguei a primeira vez. Glória a A igreja Deus. nunca me convidou mais. Porque tem que ter a primeira mensagem. Tem que ter a primeira oportunidade. Você lembra Então, qual para foi? algum jovem que estiver me ouvindo, alguém que tem certeza que foi chamado para esse ministério, Deus vai te dar uma oportunidade. Você Verdade. precisa começar, né? Eu sempre digo isso. Você precisa se levantar e iniciar. Verdade. Porque o aperfeiçoamento, ele vai vindo você fazendo. É. Então, hoje, de tanta igreja, literalmente eu ministro de segunda a segunda. Então, você vai se aperfeiçoando, você vai estudando, você vai buscando, e Deus vai fazendo com que você fique cada vez mais, você consiga transmitir Sim. de uma melhor, uma maneira bacana, que todo mundo Verdade. consiga entender. Você lembra qual foi a primeira mensagem que você ministrou? Gente, eu não lembro. Você acredita Sério? que eu não lembro? Porque eu ministro tanta... Olha, ou foi Lázaro, João 11... sempre uma história, Aham. assim, né? Que eu tinha muito medo de pregar as epístolas de Paulo, né? Aqueles versos que Sim. você fala, meu Deus, e o conteúdo da história, Exato, né? exato. Então, mas acredito que foi assim, Lázaro, né? Sempre uma história. Mais essas mais histórias Mais mesmo. uma história. E foi isso, eu precisei começar. Então, você vê, a primeira igreja que eu fui pregar nunca mais me convidou. Eu também nem lembro mais, sabia? Talvez ela já me chamou de volta. Acho que sim. Deve ter pregado lá. Com certeza. É muito louco que a gente estava numa pregação, tem um amigo meu aqui me acompanhando também, e a gente estava numa pregação e foi exatamente essa mesma palavra, Êxodo 3, assim, sabe? Meu Deus. Porque Deus, ele não escolhe os ocupados, Deus Não. escolhe aqueles que têm compromisso. Escolheu Davi. Deus né? enxerga, Deus derramou um potencial em cada um. Verdade. E eu falei isso agora há pouco com a Madu, que às vezes a gente fica receoso de fazer a obra, né, de estar à frente assim. Só que no momento em que Deus chama Moisés ele questiona a Deus várias vezes. Senhor, mas eu sou pesado de fala, eu sou gago, eu não me enxergo potencial. Só que Deus, ele fala em Êxodo 4:12, portanto, vais e eu serei contigo e te ensinarei o que vai dizer. Então a gente tem que entender que não é sobre nós, né? Nunca. Esse dom que Deus derramou em nós não é pra parar na gente, né? É pra continuar. Verdade, Thiago. Então, certeza. me chama muita atenção isso daí que você comentou, porque tem esse receio, né? Que todo mundo tem vai que ter começar. a primeira vez, Vai tem que ter a começar. primeira vez, vai ter que começar. Misericórdia. E infelizmente no nosso meio existe meio que um padrão. Então o povo olha pra você, você tem que ser bom, você tem que ser melhor que alguém, e aí acaba aqueles que querem iniciar não conseguindo iniciar, verdade. porque já a expectativa Muito pessoal, alta ali, né? exatamente. Verdade. E não pode isso acontecer. Verdade. Nossos jovens, homens, mulheres, precisam ter oportunidade, precisam ter intimidade com o altar, precisa começar, alguém precisa dar oportunidade. Verdade, verdade. Né? Precisa ter essa oportunidade. Isso assusta um E pouco. assim, Assusta. eu tenho uma dúvida, porque a gente vê você prega a palavra e tudo mais. E assim, eu queria saber qual é a parte mais difícil de tudo isso. Que você falou que você começou novinha na igreja, né? 11, 12 anos, né? E assim, eu tenho muita dúvida, porque a gente vê você pregando, você louvou também aquele dia, achei maravilhoso. Agora saber que você toca, eu também toco. Ó, que bênção, Que legal, você bênção. toca o quê? Eu toco violão e guitarra. Eu toco violino. Que legal. E aí, qual é a parte mais difícil de tudo isso? Então, hoje pra mim é os temas, gente. Numa semana, 5 temas. Às Verdade. vezes 7 temas. Verdade. Estudar 7 muito, né? festas. 7 congressos. É muita Com coisa. Noah. Meu Deus do céu. Então, antes eu estudava de madrugada. Nossa. Agora eu não consigo mais estudar porque eu amamento. Então, eu vou pra opção. Ou eu estudo à noite até umas 2 da manhã, Meu Deus, ou pela manhã, né? É uma renúncia muito É uma grande, né? renúncia muito grande. É uma dedicação. Se alguém acha que vai pregar e vai dormir até meio-dia, Acha que é para molezinha, quem é né? pregador, quem ama a palavra, tem que estar preparado. É. Então, esse negócio de uma rotina viciosa que você prega sempre a mesma mensagem em todo lugar, uma hora vai te colocar numa saia justa. Então, esse ano, porque assim, tem hora que você não consegue acompanhar, mas esse ano, a minha oração em janeiro foi, Senhor, eu quero pregar em todos os temas.
Então, hoje a minha maior dificuldade com um bebê, com o meu de 7 anos, que tem que estudar, tem prova, né? E a mais velha, que é uma adolescente, quer conversar, que tá pedindo oração, que quer namorar. Então, você imagina, cada um no seu ciclo, e você tendo que se preparar e estudar, porque existe um povo que Deus quer falar em cada igreja, e ele tem uma mensagem para aquela igreja. É verdade. Então, hoje a minha maior dificuldade, já do passado, já não... Paulo diz, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as novas que estão adiante de mim. E hoje a minha maior dificuldade é ter que preparar tantas mensagens, e às vezes para mim é muito difícil, no dia, na correria. Era essa a pergunta? Será que Uma bênção, gostei da pergunta. Porque todos carregam uma mensagem central, né? Todo mundo tem um testemunho, às vezes, único que Deus te dá, que é a fran em pessoas, digamos assim. Igual tem amigos meus que carregam testemunho de paternidade, outro na vida sentimental, então carrega a mensagem central. Só que em algum momento Deus vai direcionar para outros temas. Não vai ter jeito, né? Tem o Luciano Subirá, ele pregou no país inteiro aquele tema Graça Transformadora, que é até um livro. Só que tem algum momento que você vai ter que diversificar, né? E eu acho legal você pregar o mesmo tema, só que em algum momento que você falou, você vai ter oportunidade, vai ter igrejas que vão sugerir temas, né? Vão estar na campanha, então você vai ter que em algum momento... existe um grande pregador que existiu, eu não me recordo o nome dele, mas ele pregou a mesma mensagem por 6 meses. Por 6 meses, era o pastor da igreja, ele pregou a mesma mensagem. Então vamos dizer, se ele tinha escola dominical, ele pregou de manhã, ele pregou no culto da família, noite. Ele pregou na quarta do ensino, ele pregou na segunda da oração. Nossa. Ele pregou por 6 meses a mesma mensagem. Aí um dia um presbítero, pegando ele saindo do púlpito, pegou o pastor na escada e disse: pastor, por que o senhor prega a mesma mensagem? O senhor tinha que mudar a mensagem. Aí ele falou: eu prego a mesma mensagem, é necessário, a mensagem era: é necessário vos nascer de novo. Então eu vou continuar pregando até vocês aprender que é necessário vos nascer de novo. Então eu acredito que existe esse tempo. Existe, verdade. Existe esse tempo. Verdade. Né? Existe uma mensagem que Deus manda você pregar o ano inteiro. É verdade. É uma verdade. Mas a gente precisa se capacitar. Que nem olha que esse momento. Eu tá linkada com o mesmo tema. Sim. Tem que ter uma sensibilidade. Deus, orando hoje. Senhor, o que o senhor quer falar lá? Né? O que o senhor, ainda quando a gente entrar, eu já até fiz umas anotações. Sim. Então, Senhor, o que o senhor quer falar? Né? Qual é o propósito? E é isso. Deus, a gente vê que tá todo mundo na mesma linha, a gente se conhecendo agora. É verdade. Isso é o Espírito Santo, com certeza. Né? Isso é Fran, e como foi, assim, como você conheceu o seu marido, os filhos? Queria que você contasse um pouquinho. A gente gosta de ouvir sobre esse tema. Eu fui noiva há 6 anos de um rapaz que tocava baixo. Conheceu lá na igreja? Na mesma igreja. Logo que eu entrei na igreja, eu me encantei com esse rapaz. Nova convertida. Então, eu em tudo aquilo muito novo e eu já embaraçada, né? Quis namorar. Aí foi 6 anos. Só que Deus já tinha usado a minha pastora na época, que não era de Deus. E a gente que é jovem, isso é legal falar. Sim. A gente entra num grande conflito quando... Sem dúvida. É de Deus ou não é de Deus? Dúvida. É de Deus isso ou não é acho de que Deus? É a parte mais conflitante. Muito conflitante. Então, acho que o jovem precisa ter uma vida muito de oração para ser orientado nisso. Mesmo sendo da igreja, às vezes não é. E como entender isso? E também até para explicar é muito difícil. Então, eu comecei a ouvir, mas eu não queria obedecer. Eu falava, como não é de Deus? Ele é da igreja, eu sou da igreja. Ele é de Deus, eu sou de Deus. Por que não é de Deus? Por que não é de Deus? Verdade. Até que ele teve um problema de saúde na mente mesmo, ele ficou bem confuso, tinha casamento marcado, casa comprada, aluguel, minha testemunha que tá aqui, me acompanha minha prima, ela foi testemunha de que eu chamei ela para ser madrinha. Legal. Presente chegando e Deus falando que não era. E aí entra aquilo também, que é polêmico. Mas Deus não faz a vontade do nosso coração? Faz se tiver emparelhado com a vontade dele. É verdade, senão esquece. Coração enganoso, não adianta, né? Então não adianta. Deus deixou porque ele quis fazer. Não existe isso. O propósito é sempre muito maior. O propósito de libertar o povo é sempre maior do que a tua vontade. Então o Senhor falou assim, eu vou ter que tocar porque você não está me obedecendo. E aí ele teve um problema mesmo de hereditário, parece que de família, ele meio que deu uma pirada. E aí a mãe dele, né, que hoje dá no Senhor, falou na época, Fran, vamos adiar o casamento. Eu acho que foi muita informação, muita pressão, e ele acabou surtando.
E nisso foi um prazo de 4 meses. Nesse prazo de 4 meses, Já não era a mesma coisa. hoje a minha sogra... Não, nisso a gente separou. Ah, tá. Então, assim, eu gostava dele, ele gostava Sim. de mim, mas ele foi ser tratado e eu sendo tratada por Deus de um lado. Sim. E nesse período de 4 meses, hoje que é a minha sogra, a Cleo, mas na época congregava na mesma igreja que eu, falou assim, Fran, o meu filho, um quarteirão, eu Olha morava, gente, no fundo da igreja, eu morei no fundo da igreja por muitos anos. E o meu esposo hoje morava um quarteirão e eu nunca tinha visto ele. Meu Deus. Quem conhecia ele era minha irmã, mas eu nunca tinha conhecido. Então, nesses 4 meses, a minha sogra falou: ele é pai de um menino de 24 anos, que ele não era cristão, ele se converteu na época que eu fui orar na casa dele. Ela pediu para eu orar para ele voltar com a mãe do menino. Meu Deus. Então, eu fui lá sem nenhuma intenção. Ele fala que eu fui lá orando, daí ele pra mim, daí ele pra mim, daí ele pra mim. Aí o senhor lá do céu falando, mal sabe ela. Nada, sabe nada. Sabe nada. Ora sim. Mas não, eu não falei. Tanto eu olhei pra ele e não vi nada, porque eu amava, Ainda tava gostava. com Foi um 6 sentimento, anos de né? relacionamento, Recém, é né, muita Thiago? coisa, né? É muita coisa. Existia um É. sentimento. É muita Foi coisa. casa, foi tudo sendo É cancelado. verdade. Foi muito triste, foi muito complicado. E eu comecei a orar. Aí a gente ora e convida o quê? As irmãs do corpo. É, lógico, para dar confirmação. As mulheres da oração. E aí, cada vez que ia num culto, eu convidava um pregador. Aí, tudo bem. De repente, de uma palavra pra frente, começou, todos os cultos vinham a mesma linha de raciocínio. Rodrigo, ele chama Rodrigo, meu esposo. Deus manda eu te dizer, o pregador. Por que você tá olhando pra Vasti se Esther tá na tua frente? Meu Esther de Deus. novo. Meu Deus. Não, tá tudo alinhado hoje aqui, Tá, gente. tudo alinhado. É Deus. Para de olhar pra Vasti, que a Esther tá na tua frente. E eu olhava e falava, meu, só tem senhora, cara. Quem que é Esther? Essa Esther tá com 80 anos, né? Quem é Esther aqui? E não consegui entender, porque eu fui lá como uma dirigente do trabalho. Sim. Há uma seriedade. Você vai no jejum. Eu não tinha filho, então eu jejuava 72 horas. Meu Deus. 48, eu amo jejum. Nossa, depois eu quero entrar nesse Amo tema. jejum. Por favor, vamos Amo entrar jejum. nesse tema. Aí, gente, acho que vai virar vigília aqui. Glória a Deus. Glória a Que Deus. vire, que vire. Né? Aí veio outro pregador. Olha, Deus manda dizer que a tua preparada tá aqui. Olha. Eu vejo uma aliança descendo na sua mão. Só que ele gostava da mãe do filho dele. Sim. E ela é desse tamanho e loirinha. Aí eu. Ai, meu Mesmo assim, eu nem tchum. Nem tchum, nem. Aí minha cunhada, que hoje é a irmã mais nova, a caçula, fez assim em mim. É você, Francine? Eu falei, eu? Não, 4 meses de separação. Sim. Não, tipo, eu gosto do outro Imagina, rapaz, estourando que ainda tô com uma aguardando, pendência tá, aí. é. Não, Deus tá falando que é você, a preparada do meu irmão. E eu sou cara de pau, cheguei nele e falei, e aí? Vai ou não vai? Valente! Muito bom. Falei, e aí? Deus falou, mesmo sabendo que eu gostava de outra pessoa. Sim. Mas eu, quando Deus fala, eu morro de medo. Igual Moisés. Fiquei com medo, É, Senhor. escondeu o rosto, né? O temor é muito grande. Muito né? grande. Eu É. falei, então, olha, a gente não se conhece, a gente conhece pouco tempo no culto. Ele novo convertido. Então, eu queria falar pra você, né? E aí, o que você acha? Ele Sim. falou assim, então, eu gosto da... Eles moravam juntos, aí brigaram e ele tava morando com a mãe. Sim. Eu gosto dela, então eu queria voltar pra ela, queria restaurar minha família, mas eles não eram casados. Sim. Falei, não, tudo bem, então tá bom. Aí ele falou, vamos tomar um sorvete. Meu Deus, gente, eu não tinha dinheiro pra pagar um McDonald's. Eu falei, Jesus, pobre? Pobre não, Senhor. Aí ele não quis nem me dar a mão. Era na época da lotação. Quem lembra da lotação? Não Não, lembro. a lotação da lotação. É. Nessas vão agora não. Você sentava então na é frente, era aquelas absurdo pirulinhas mesmo. Ah, Lotadaço. E ele né? sentou na frente do lado do motorista, imagina o clima, né? É. E nem quis pegar na minha mão, me pagou uma casquinha, não falou nada, nada. Aí voltamos. Quando descemos da perua, ele falou assim, realmente eu não teve nada assim. Eu gosto dela, né? Não, tudo bem, fique em paz. E fui pra casa. E ele disse pra mim que naquela noite ele fez uma oração quando ele chegou em casa. Senhor,
Se é a Francine que o senhor tem pra mim, eu quero acordar amando ela. Fazem 21 anos que nós estamos casados. Meu Deus. Ele acordou me Uau. amando. Glória a Deus. Foi em Eu casa, creio. na minha casa. Falou, tem que ser a moda antiga. Eu namorei, noivei e casei em 10 meses. Uau. Meu Deus. Quando- Foi E assim. quando é de Deus, as coisas, pum, É isso aí. noite pro Foi dia. assim, Thiago. Aí ele falou, eu orava pra Deus dar uma mulher do manto. Tanto que ele tinha medo de mim quando via Deus me tomar. É Deus por ir, temor. Você falou do Luciano Subirá, Subirá, e da minha aham. primeira mensagem. Sim. Aí eu vou linkar aqui. Porque quando a gente começa a pregar, a gente vem muito no pentecostalismo, né? É verdade. Receba! É verdade. Não é? É verdade, Eu verdade. sou pentecostal, mas quando você entra na palavra, você deixa um pouco daquele, receba, É não é? verdade. Então, É. e você começa a ir no Evangelho de João, É. né? Você começa a ir no amor, no cuidado, você começa a pregar sobre a graça. É. Então tem coisas que já não te encantam mais, que entra o que Paulo disse, a gente vai amadurecer. Amadurecendo. Sim. E o que o Luciano manja, pelo amor de Deus, Meu né? Deus. Conhecimento ali. Nossa, é maravilhoso. É, verdade. São pessoas que Deus levantou mesmo para essa geração. É. Com pra- certeza. Então, foi assim. Então, mas ele me Que via bênção. naquele movimento todo, eu profetizava tal. E Deus me usava. Eu e ele creio. ficava assustado. Aí foi um ano para ele me conhecer. Porque, pensa, namoramos, nós vamos casamos em 10. O homem assustado de ver Deus me usar. Temeroso, convertido. temeroso. Tava em pânico. Ele não sabia se podia me beijar casado. Eu falei, minha filha, pode beijar. Pode beijar, Pode não beijar tem que eu gosto problema de não, beijar. é. Então foi um ano de tratamento, um ano É. para se conhecer. E foi assim, Glória fazem a Deus. 21 anos que aí Deus deu Uau. 3 frutos Deus aí fiel, maravilhosos. Deus É. fiel, Deus E aí, fiel. você falou que o Noah é um testemunho, né? Queria que você Não contasse é o pro caçulinha, pra quem pessoal. não sabe, É, né? o último, né? Na O verdade, eu não esperava o Noah. Eu queria muito um menino. Aí veio a Júlia, 4 anos. É. O médico disse que haveria uma dificuldade por eu ser gordinha e não ia ser tão fácil. Ela demorou 4 anos. E eu achei que era muito menino, mas a Júlia nasceu japonesinha, maravilhosa, Coisa linda. linda. É. Mas eu queria muito menino. Demorou 10 anos. Depois de 10 anos, aí veio o Davi. Davi tem 7 hoje. 41 anos, de boa. Aham, tranquilona, Sim, Vai ser tranquilona. mais difícil. É. O médico já disse que não era fácil. Aí entrei num desafio para emagrecer. Perdi 20 quilos. Aí fui fazer uma massagem, uma É. drenagem. Só chega com o seu microfone um pouquinho mais perto de você. Tá Isso. Aí Obrigada. fui fazer uma drenagem. É. Uma drenagem, Sim, sim. né? Deus preparou pessoas para cuidar da gente. Sim. Cuidar mesmo. E eu fui fazer uma drenagem. A pessoa começou a drenar. Quando chegou na parte da minha barriga, olhou pra mim e falou: você tá grávida. E ela era cristã. Foi papo. Eu falei: você é endemoniada. Foi papo, gente. Papo. Eu falei: que isso? Eu tenho 41. Tá doido, é? Não tem como. Ela falou assim: não, você tá grávida. Tem uma bolinha aqui, você tá grávida. Meu Você só Deus. sai daqui depois do teste. Gente, fiquei meia hora no banheiro sem falar. Como assim eu tô grávida? É, sim, sem acreditar. ainda. Tem que acreditar. Só que aí, quando eu soube que eu tava grávida, eu falei: Senhor, eu quero ficar de recalque. Eu quero um menino de zóio azul. É. Eu quero todo mundo olhando e falando: olha o olho dele, olha o olho dele. olha Já o que eu olho estou dele. grávida, Então eu pedi 2 coisas. Eu não consegui amamentar a Júlia e eu não consegui amamentar o Davi, porque o meu Davi é preguiçoso até hoje. É? Até pra mamar ele era preguiçoso. É. Ele vai pra escola e fala: professora, eu tô com frio. Aí É, ela tira a coloca a blusa. blusa. Não. Aí, professora, tira a blusa Barato, você, Davi. barato. Ele é preguiçoso. E aí, quando eu engravidei do Noah, eu falei: Senhor, eu quero amamentar e quero que ele nasça de olho azul. Ele é um bezerrinho Olha que e ele bênção. tem os olhos azul, né, Madu? Lindo, Azul, a Bia já gente. conheceu Nossa, ele. ele é coisa mais Azul, linda. azul. Cheguei a ver a foto dele. Bonzinho. Lindo. Não foi, Fran? A Foi. Fran foi pregar É. lá no na nossa consagração de manhã, gente. Lindo. Dormiu a hora que acordou no Foi. carrinho. Sono do justo, Bonitinho. sono do justo. O fogo pegando ele lá, tipo, Na paz. bonitinho. Aí eu avisei o hospital inteiro: eu quero ser operada. Tem que me cortar, pode cortar. Vem a anestesista, eu falei: você viu lá que tem uma laqueadura? Vinha o médico, você viu que tem uma laqueadura? Quando foi me laquear, eu falei: me mostra aí que você cortou, eu quero ver. Deixa eu ver. É, Foi senão, mesmo. tô que nem Esse- Cláudia, com 60 eu tô gerando. Já tá gerando. Pelo amor de Deus. É verdade. Então não Que foi esse bênção, presentão Fran. aí pra Nossa, esse que tempo. bênção. E realmente foi, porque quando você tá cansada, você olha pra eles e fala: vai dar tudo certo. É, eu creio, eu É. creio. E Deus é o Deus de detalhes, né? Eu percebi que Detalhe, quando você Thiago. orou, você relatou: Senhor, eu quero Eu assim, queria. assim, assado. É.
E que você pode contar um pouquinho, alguns testemunhos dessa questão de Deus ser um Deus de detalhes, porque a gente aprende com isso também, né? Um marido. Eu pedi que lavasse, que passasse, Aí, tá vendo? Olha que bem. Glória que a Deus. cuidasse, Ai, que me ajudasse. Faz 21 anos, ele me chama de princesa todo Deus é um dia. Deus. Ai, detalhes. é isso, pai. Eu oro pro meu gostar de lavar louça. Isso, Eu oro. ele que cuida do Davi na parte da manhã. Embora, Sim. que isso já vem da primeira. Porque eu funciono sempre à noite, de manhã é mais difícil. Mas agora, depois do Noah, eu tô tendo que funcionar de manhã. É, também. Mas o Rodrigo já vinha, ele fazia o TT do Davi, trocava. Hoje, de Que manhã, bênção. ele acorda pra escola às 5h30 da manhã. É o meu esposo que acorda ele, que troca, Que que faz o bênção. lanche. Então, meu esposo, o detalhe de Deus, que seja um companheiro que me ajude demais. E foi. O Glória a Rodrigo é Deus. um exemplo de detalhe. É o meu Glória a marido, Deus. ele é uma benção. E Deus une os propósitos, né? Propósito. É um maridão, um paizão, um presbítero agora, Deus está honrando ele Que aí, vai bênção. estar levando ele pro Que presbitério. Glória a Deus. É um homem de Deus, me ajuda. Se ele não me apoiasse, eu não estaria aqui. É verdade. Então ele é 50% do meu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele Deus é fiel. verdade, Deus ele é continua fiel. abençoando. É. E você tem quantos anos de convertida? Você falou 30, né? 30 anos. Eu tenho certeza que você já viveu 28, muitas... 96. Bastante, né? 28, meu Ah, é Deus. pouco ainda, a gente tá aprendendo ainda. Benção Muita demais. coisa É. pra No dia aprender. que eu chegar nesse nível, eu tô bem. Tô aqui pensando, meu Deus. Gente, Você já deve ter vivido, com certeza, muitas experiências com Deus. Você teve alguma que foi sobrenatural, assim, que foi, assim, milagrosa? foi a perda das lojas, né? Eu perdi e o Senhor mandou eu ficar na Deus e Amor 3 dias lá. Sei que lá tem uma sala de oração, né? Mas ele mandou eu ficar 3 dias lá. Sem voltar Orando. pra casa, sem comer. A Deus é Amor aqui na Avenida do Estado? Na ali? Avenida do Estado. Uma benção. ali. Não, Fui ali aquela no centro. salinha ali, Aquela gente. salinha. É que E no antigamente Ministério era de Jovens Eu diferente. podia conhecer o Regenérico. O Regenérico é uma benção ali. É uma benção. E antigamente, tá bem diferente dos dias Tá de bem hoje. diferente, sim. E hoje ainda tem pregação, né? Agora, Sim. antigamente, na época do Davi Miranda, não tinha, não. É. E quando eu perdi tudo, ele me pediu pra eu ficar lá 3 dias. E eu pensei que ele ia me restaurar. Nossa, Deus vai me devolver. Não, foi só pra me curar, pra eu não ficar louca. Olha só. Então a gente acha que Deus quer Pra que você... realinhar o nosso coração, né? Exatamente, Thiago. Então foi uma das maiores experiências que eu tive. A outra foi quando ele me chamou, acordei numa madrugada, e eu disse pra ele que eu não ia pregar, que eu ia entregar currículo, que eu queria trabalhar, que eu era vendedora, que eu não queria depender de nada nem de ninguém, que não queria vender nem nada de material depois do culto, que eu tinha um negócio, uma repulsa com isso, um ranço muito grande. E Deus precisou tratar comigo. Ele me deu Jeremias, uma palavra muito forte, que ele diz para Israel: estás como uma prostituta, que se eu não fizer, você se vende a outros deuses. Então Deus estava dizendo para mim: você vai ter que esperar o processo. Eu não tinha nenhuma agenda. Aí eu abri a minha agenda e falava: meu marido, Deus falou que eu vou pregar. Olha aqui, ninguém nem me conhece. Hoje, se você, pra glória de Deus, Glória tá, a gente? Deus, Mas hoje, se claro, você sim. for ver, não tem mais. É. Já abri pro ano que vem, Glória a já tô Deus. agendando. Mas ele falou: vou soprar, vou fazer. Essa foi Glória a uma. Deus. A outra foi um jejum. Olha só. Você quer falar do jejum? Ah, né, eu Thiago? quero falar. Vamos falar do jejum, vamos falar do jejum. É muito difícil, né? É difícil. Depois do Noah, depois do Davi, eu já não consigo jejuar mais tanto tempo. É. Isso que eu ia perguntar. E jejum, muitos dizem a questão de você começar de pouquinho em pouquinho, colocando mais na sua Sim, rotina. Thiago, Né? é isso mesmo. E coisas vão. Você vai percebendo que coisas vão destravando, né? No mundo espiritual. Que você Porque pode comentar um pouco. é que dessa nem, vamos experiência. dizer, não sei se eu tô usando um exemplo meio... É que nem uma dieta. Você começa Tá. a fazer, vamos falar diferente, academia. Tá. Você pega um condicionamento físico. Então você corre entendi. 1 hora, Aperfeiçoando. meia hora. Daqui a pouco você tá correndo 5 km na velocidade Tranquilão. 4.5, 5.0, porque você tá pegando um condicionamento. Entendi. O jejum é a mesma coisa. Então você começa numa consagração até meio-dia, depois você vai até umas 6 da tarde, aí depois você vai até umas 9, aí depois você faz 18 horas, 24, puxa para 72. Aí você começa a fazer seu corpo se adaptar e se acostumar com aquilo, né? Então eu acho que o mais difícil não é o jejum, mas é o tempo da adoração. Na palavra, orando, Se consagrando ali se mesmo, consagrando. Então, assim, não tem televisão, é um louvor,
você tem que até vigiar pra né, não sair da linha com os filhos. Porque você né? fica... É. O corpo fica precisando de Exatamente. nutrientes. Embora eu Com só certeza. tinha a Júlia. Eu fazia tanto jejum que eu fui pregar numa igreja, Shekinah, da glória de Deus. Ali não é uma... Pedro Castro Velho, eu dou o endereço, eu entrei na igreja, foi cair um monte de gente, tudo demoniado, Meu era crente. Deus. De tanto jejum que eu fazia. Eu entrei no corredor, caiu aqui, caiu ali, caiu, sem falar nada. Nossa, pra Então o glória a jejum é Deus. poderoso, foi uma experiência extraordinária. E a outra foi a cura do meu menino de 6 anos, né? De 7 agora. Nossa, conta pra nós um Porque pouquinho. a gente jejuou, porque ele foi diagnosticado com colesterol, triglicérides e diabetes. E a médica falou: olha, o colesterol ou é o triglicérides pode dar alterado, é normal. Mas aí eu não sei se era o triglicérides, esse não tem como dar errado. Aí eu falei, ele realmente tem. Refiz o exame e falou, olha, ele realmente tem colesterol, triglicérides, ele tá com diabetes. Então eu vou ter que mudar toda a rotina do Davi. Sim. Vou ter que mandar uma carta pra escola, ele não pode tomar chocolatado. Tem toda uma situação, exatamente. uma linha de... Uma liturgia, né? Sim. Tem toda uma rotina diferente. Eu falei, não, tá bom. E fui pra casa, eu fui orar. Aí o Senhor me deu 2 Crônicas, capítulo 20. Que foi Josafá convocando o povo pra jejum. Verdade. Jejum e oração. E ele disse o quê? Homens, mulheres e crianças. Verdade, a multidão. Aí eu falei, Senhor, é só eu? Não, é homens, mulheres e crianças. Põe Meu o Davi Deus. pra jejuar, a Júlia pra jejuar e o marido pra jejuar. Meu Deus. Nós jejuamos. O Davi consagrava, né? Eu dava a meio período, até meio-dia, porque ele já não era de tomar muito café da manhã. Aí eu demorava um pouquinho o almoço e dava pra ele o almoço lá pras 2 horas da tarde. Vamos consagrar pra Jesus te curar. E a gente fez 3 meses, repetimos os exames. Aí continuou dando colesterol, triglicérides, diabetes. 6 meses. A médica olhou pra mim e disse, olha, Mais nada. Davi não tem nada. Nem colesterol, nem triglicérides e nem diabetes. Deus fiel. Aí ela falou, vamos refazer? Vamos refazer. Na clínica Dom Bosco, foi até particular. Vamos fazer. Não tem nada, ele tá curado. Falei, Davi, vamos pro McDonald's comer um lanche com 5 Louvado carnes. seja Deus, é isso aí. Culto de ação de graça. É isso A aí. primeira coisa que ele me pediu depois do jejum, o último jejum, foi uma manga. Bonitinho. Mãe, eu quero comer uma manga. Aí eu comecei a cortar a manga cantando aquele louvor. És fiel em todo Aleluia, tempo. Jesus. É verdade. Em todo tempo tu és tão bom. E quando eu terminei de falar que Deus era bom, ele me perguntou, Francine, por que eu sou bom? Eu falei, o senhor é bom porque o senhor me deu uma casa. Eu não tinha casa. Eu morei no fundo da igreja. Minha sogra me ajudou dando uma casa no mesmo corredor, mas era da minha sogra. Mas ela fala, né, dos filhos, mas era no quintal da minha sogra. E faz 3 anos que Deus deu o meu apartamento. Glória Glória a a Deus. Deus. E eu não esperava, mas Deus me deu. Aí ele falou, eu não sou bom porque eu te dei um apartamento. Eu falei, então o senhor é bom porque o senhor me deu um carro. Ele falou, eu não sou bom porque eu te dei um carro. Eu falei, então o senhor é bom porque o senhor tem honrado o meu ministério. Ele disse, eu não sou bom porque eu tenho honrado o teu ministério. Eu falei, Jesus, tá difícil. Então o senhor é bom porque o senhor tem abençoado a minha família. Ele disse, eu não sou bom porque eu tenho abençoado a tua família. Dá a manga pro Davi e pergunta se tá boa. Meu filho olhou pra mim e disse, tá uma delícia. É por isso que eu sou bom. Eu sou bom pra ser experimentado. Uau. Uau. Eu sou bom pra ser degustado. Meu Deus. Foi a última experiência que eu tive. Quem não experimenta da minha presença não permanece na igreja. É verdade. Desvia com facilidade. Então a gente precisa voltar a colocar a máscara de mergulho e deixar o Espírito Santo nos afogar. Jesus. É verdade. É experimentar É de verdade. Deus. Porque você só disse alguma coisa é boa se você experimentar. É E verdade. foi assim, foi show. E eu coloco em toda a minha mensagem, em toda a Aleluia, igreja que eu Jesus. vou, que eu não contei, eu conto esse testemunho. Glória Foi a no Deus. jejum. Então o jejum é extraordinário. Jejum abre portas, né? Que a gente não... E experiências, Thiago, que você Experiências. nunca teve. Aí Deus dá sonho, Deus revela, Deus abre a visão. Você vê umas coisas. Se você estiver na fila do banco, tiver alguém endemoniado, cai. Se tiver no jejum, o jejum é muito poderoso. Jejum é poderoso. Muito É verdade. poderoso. Tanto que os discípulos foram expulsar, não conseguiram. verdade, Jesus Jesus expulsou ele. Por que o senhor conseguiu facilidade? Ele falou: tem demônio que só com jejum e oração. É casta, né? E ele chama, né? Geração incrédula e perversa. Incrédulo. Incredulidade se vence com oração, perversidade vence com jejum, né? Então assim, a gente tem que unir os dois, né? Muitas das vezes não é fácil, a rotina louca, Nossa. Então, né? O pessoal incentiva cada vez mais de você se alimentar em poucas horas, porque pra na manter verdade, o hoje corpo mudou, e tal. né, Thiago? Ah, vamos jejuar de Coca-Cola. É verdade, é verdade. Eu não vou falar nem que sim, nem que não. gente. É.
Mas assim, jejum é jejum. Por exemplo, eu vou tirar o ficar doce. sem comer, né? Mas você vai comer outra coisa. Se não tem renúncia, não é jejum, é isso dieta, aí, né? Thiago, é isso aí. Precisa ter uma renúncia. Fra, Né? e o isso aí. jejum de Daniel? Então, o jejum de Daniel, na verdade, que nem vamos fazer jejum de 21 dias. Não é uma regra. Exato. Deus É isso que eu ia desceu falar. na hora que ele quis descer, mas Isso aí. coincidiu de ser o 21º. É isso aí. Poderia ter sido 31, poderia ter sido 41, não tem tempo. E assim, o alimento daquela época, ele sabia de que maneira era consagrada a comida. Exato. Por isso que ele optou por vegetais ali, né? Exatamente. Então, quando você fala ele comia grãos, Sim, sim. era feijão, né? Então, assim, o feijão é ferro, o feijão é força, era ervilha. Era alguma coisa assim, eu não tô Sim. me lembrando agora o raciocínio do estudo que eu ministrei para uns jovens, e o tema era Daniel. Legal. Mas a sopa, aquilo que era grãos, que fala grãos, era feijão. Então ele ficou forte comendo feijão. Deus manteve ele no feijão. Agora, trazer isso para os dias de hoje, acho meio... Sem propósito. Eu acho que é nem fé, né? Assim, Deus honra a fé. Fé não tem religião. É Se a verdade. fé de vocês é nessa linha, que nem não precisava cuspir no chão para pegar o lodo e jogar na cara do É cego. verdade. Ele poderia falar para os olhos e E veja. quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não precisava ter orado. Era só ele chegar e falar, sai para fora. Sai. Mas ele quis orar. Então tem umas coisas Pra que nos Jesus... ensinar, né? Pra nos ensinar. Então, que você, se há uma igreja que faz, acho que Deus honra da mesma Deus maneira, honra. mas não... o de Daniel é o que acontece. Acho que não tem Jejum nada a de ver. Daniel é mais uma referência, né? Como Isso, uma Daniel. referência de jejum. De Como jejum. Esther É. convocou o povo para jejuar. 3 dias, né? E o rei Josafá também, né? O rei Jejum, oração Josafá ali. também. Foi louvor. Louvor. Foi- Que adoração é arma de guerra, ele né? venceu adorando, jejuando e orando. E orando, E aí essa guerra não era do povo, mas era de Deus. De Deus que ia dar vitória, né? Exatamente. Você só vai observar, Josafá. Isso é tremendo também. Eu Você amo vence essa na oração. passagem. Gente, eu amo também. Josafá. Essa passagem é linda, Amo, essa passagem amo. é linda. Porque você tá no meio de uma guerra. Aí ele entra em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer verdade. infinitamente mais. E além daquilo que pedimos Ou ou pensamos. Você tá numa guerra. Quem gosta de assistir Netflix? Oxe, todo Tem mundo. of Chromes, aquela coisa de É Isaías, verdade. Flash, espada, aljava. Então você tá numa guerra. É que o povo não consegue viajar. Eu viajo, né? Eu já vou na guerra. O povo tá numa guerra, o povo quer lutar. Aí Deus fala, manda cantar. É muito louco Pega quem tá com arma e põe pra trás. Isso é muito louco. Isso. Como assim? Vai ficar vulnerável só louvando ali. Exatamente, é Muito isso. louco. Que Deus Deus age é contrário sabe trabalhar, àquilo né? que o homem pensa, né? totalmente. Você acha que ele vem pra. Você acha que ele tá no púlpito, ele sai da rua. É verdade. Você acha que ele tá na rua, ele vem da direita. Você acha que ele tá na direita, ele vem na esquerda. Deus, ele é terrível. Deus é terrível. Deus é terrível. Ele é terrível. Mas Ele acho gosta que de sentir com você a luta. 1 Coríntios 1:27, né? Que fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. É verdade. Gente, esse é versículo verdade. assim é lindo, né? Porque eu sou corintiana, Aleluia, glória a Não, Deus. mas aqui é meu Nossa, time, mano. gente. Vocês vão me complicar em casa. Qual que é o seu time, Fran? Meu Deus. Agora. Fala pra incrível. cortar agora. Corta. O Espírito Santo esconde. Então, menina, eu sempre fui corintiana. Ô, glória a Deus. Aí casei Que continue com em um nome São de Jesus. Paulino. Mas um São Paulino roxo, louco. Não Então, acredito. E ensinou a minha menina de 17 a ser louca pelo São Paulo. Então lá em casa eu Só não posso ficou nem. sede, corintiano. Não posso demonstrar nada quando tem jogo do Corinthians. Tá certo, tá certo. Eu vou deitar. Eu sou É isso aí. sábia. É isso É aí, isso aí. tá certo. Vou pro quarto e fica eu e Noah cantando. E fica jejuando pelo Corinthians ganhar. Em silêncio. Gente, eu não posso nem falar. Você não tem. Eu Não. tinha uma camiseta original. Eles rasgaram e jogaram fora. Misericórdia, Tchau, tchau. misericórdia. Como eu sou cristã, que alguém tem que ser crente naquela casa, É eu isso aí. quero. Tá certo. Tá certo. Entendeu? Uma... Outra coisa que é pra orar também, tá? Ser corintiano. Ai, Tem que ser corintiano, gente, Sim. pelo amor de Deus. Porque é meus uma filhos vão meta ser minha, é uma corintianos. meta, cara. Então, Não, você não vê, vai. o meu influenciou totalmente. Se você Pelo falar amor de de Deus. 17 Esquece. Né? de Corinthians... E o de 7? Não, já comparo o Bora e pro Noah de São Paulo. Ah, não, não. Ah, tem, então não. já era. São lá, e o Misericórdia. Davi, o de 7, São Paulo, Já tá era. todo mundo. Eu não me engano, E eu ele tenho voz tá em casa nessa mesmo. fase de futebol, né? Com 7 anos, tudo é jogo futebol, em né? casa, eles tudo na... Eu fico quieta, eu não me expresso em nada. Tá certo, tá certo. É isso Misericórdia. aí. Então, nosso próximo jejum e oração vai ser pra libertar a casa. Aleluia! Tudo Pro bando de Corinthians louco. entrar. Não, gente, não pode.
de São Paulo, viu? Misericórdia. Fran, como que é ter 3 filhos, um em cada idade, com cada um passando por uma fase, um verdade. problema? E Porque outra cada um é também um conselho, que- né? Nossa. Diferente, né? E Cada outra que uma hoje em fase. dia tem a tecnologia, né, gente? Celular, tudo, Nossa. Netflix. E eu, como uma adolescente, posso falar, gente, isso daí complica a nossa vida. E tem Complica. pessoas, inclusive, do meio cristão mesmo, que pensam em não ter filhos porque o mundo tá tão perigoso. Só que assim, a gente tem que quebrar isso, né? Porque, Tem que quebrar, porque filho é é uma benção. ordenança, Com né? certeza. Filho é flecha. É? Filho é flecha. Você pode comentar um Eu pouquinho. tenho 3 flechas na minha aljava, Aí, tá vendo? né? E então, a Júlia, ela nasceu em 2004. Uhum. Então, assim, não tinha tanto força o celular, né? Era mais tranquilo, Mais né? tranquilo. Era mais tranquilo. E eu carregava. A Júlia tá na ata da oração do ciclo de oração. Olha. Olha que bicho. Porque como a minha mãe até hoje, ela é responsável, ela é zeladora lá da igreja. Uhum. Então a Júlia, eu ia trabalhar, que eu trabalhava fora, eu não pregava. E eu deixava a Júlia na minha mãe. Então minha mãe descia pra oração. Tava sempre descia nesse com a meio, Júlia. ó, que benção. Então a Júlia cresceu indo pros ensaios da mocidade, indo pros ensaios dos adolescentes, indo pros ensaios do grupo de louvor. Isso é um privilégio, né? Privilégio. É. E ela começou a desenvolver a regência. Eu coloquei ela pra tocar violino, ela não Glória a gostou. Deus. Botei ela pra tocar teclado, ela não gostou. E ela gosta da regência. Se você vê ela regendo os adolescentes hoje, é a coisa lindo. mais Nossa, linda. Fran, que legal. Hoje eu olho pra Júlia e eu vejo ela fazendo tudo aquilo que eu fiz quando eu aceitei Jesus. Olha só. E eu fiz uma Ai, que oração legal. que eu quebrei na vida dela. Tudo o que eu passei, da Júlia, ela não iria precisar passar. Uau. Então a Júlia, ela hoje com o celular, ela mexe, até eu falo pra ela, ajuda a mamãe no Instagram, ela movimenta, junto com uma amiga que tem me ajudado. Mas ela é de boa, a Júlia é uma benção. Aí eu tô morando, né? Falei, Deus, manda os meninos aqui pro Vila Diva. E aí entra aquela fase que eu pego dela, que tá todas as amiguinhas dela namorando e ela não. Sempre vai ter essas É muito fases. A gente complicado. faz Observa as mesmo, é postagens fogo. dela. Deus me ajuda, uns louvores. Ai, meu Deus do céu. O que a Júlia tá pensando, né? Ai, Deus me ajuda. É uns louvor melancólico. Eu falo, meu Deus, essa menina tá em depressão. E aí eu converso com ela muito. Eu sou de boa, eu sou muito amiga mesmo. Legal. Tanto que ela vai comigo nas igrejas. Aí as irmãs. É a sua irmã mais. É a sua irmã? Eu sua falo, irmã? é a mais velha, é a mais chata. Eu sou a mais legal. Tá certo. Legal essa conexão, né? Que Top, legal. é Você importante. teve Mas a Julinha é ela- de boa. Nova, Fran, quantos anos você tinha? Eu tinha 24, né? 23. Novinha, que É, legal. 23, Minha idade, 24. 24. É, isso mesmo. Eu casei 19 pra 20. E seu esposo tinha? Ai, Thiago, agora tu pegou, viu? Peguei. Vai saber, Corta, né? corta, Vai saber. Vai saber quanto ele tinha, né? Ah, ele é o quê? 5 Porque, anos mais velho? porque casaram novo, né? Casaram novo. Sim. Legal isso daí. Ele sempre quis casar, Legal. mas a outra parte ele nunca quis, porque a pessoa também não estava na igreja, não queria nada sério, né? São outros É outra princípios, visão, né? né? Isso, outra visão. E ele tinha se convertido há pouco tempo, porque ele estava desesperado pra que ela voltasse, Sim, né? sim. Então, mas ele firmou e é benção pura. Até Verdade. o menino dele de 24 me ama. Que Glória a Deus, legal. que bem. Eu amo o menino também. Ele fala, tia, ele me chama de tia, eu quero que você, eu vejo, tô te acompanhando pregando. Que legal, Legal. legal, legal. É. Então, a minha menina também, sou muito de boa, a minha menina também tranquila. Claro que tem coisas que sempre vocês guardam, né? Vocês não revelam, não falam. Que o filho não conta muito, às vezes, pra... Mas a ela filha, né, fala, pra mãe. mãe, quando você fala, eu acredito. Ai, Júlia, que não faz. bonitinha. Ela é muito, né, prima? Sábia, né? Muito linda, Legal. muito linda. Em Top. contrapartida, o seu de 7. Nossa, Jesus. É uma bênção. Pentecostal até o Pentecostal. tutano, gente. O de 7 é muito questionador. Muito. Por quê? Não, mas por que não? Não, então, mas o que é isso aqui? Ele é muito. Ele quer saber tudo nos mínimos detalhes. Então, o outro o de 7 é mais. Ele desafia a gente. Ele peita a gente. A vizinha, é né? o Davi. É o rei Davi, é o rei Davi. É o Davizinho, ele é o Benção. Davizinho. Ele é corajoso, ele faz natação, ele faz. Falei, Davi, você não cansa, vou te pôr no jiu-jitsu. E aí, ele... Pois não cansa, falei, vou te pôr no boxe. Tudo que coloca... Gastar energia. Ele topa, Vou ele fazer topa. você cansar. Ele não cansa. É, meu. Aí ele levou um soco, É. foi pegar no kimono, Sei. e o menino derrubou, ele Derrubou tacou a ele. cara no rosto. É. Chegou em casa, eu não vou mais, eu não quero mais saber de jiu-jitsu. Falei, tá bom, tá bom, tá bom.
Chegou na semana, passou 3 dias. Ô, mãe, não vai ter jiu-jitsu? Vai ter jiu-jitsu. Vai lá. Você agarra no kimono do menino e taca o menino no devolve, chão. é isso aí. É isso aí. E é assim, a pressão é forte no jiu-jitsu. O professor é bravo. É porque eles têm uma cultura e é muito bom pra... Disciplina, Thiago. Disciplina, né? Disciplina. Tem É sido muito bom. maravilhoso, porque Legal assim, isso ele daí. entra e encosta na parede. O professor fala, não pode encostar na parede, Davi. Ele encosta de novo. 10 flexão, Davi. Tô amando, gente. Tô É amando. assim mesmo, é assim Tô mesmo. amando. Disciplina total. Sensacional. Então, Davi, que é isso legal. aí. Forma a criança. Se não né? cansar, vou pôr no box. Se não É. cansar, eu acho que ele vai Vou participar embora. das Olimpíadas. Daqui a 4 anos. Coisa linda, coisa linda. É isso aí, Ele tem tá lá. criança tem que gastar energia, Ele é né? assim, Davi, é isso aí. Não gasta. É super Nossa, agitado. é. Ah, legal. Eu sou professora, né, Fran? Ah, E legal. hoje mesmo eu tava lá com as crianças, eu falei, vou pegar aquela cama elástica pequenininha, né? Sim. O trampolim, falei, vou botar todo mundo pra pular. Daqui uns 30 minutos todo mundo vai estar ficar cansado. tranquilo, vai ficar A tranquilo. gente toma uma água e vai pro... Só pilhou mais ainda, né? Gente, Só eles chitou. pularam 30 minutos. Ia fazer na fila. Eles têm 2 anos, né? Aí ia, pulava. Acabou, eu falei, então, vamos sentar agora, vamos ouvir uma música calma. Não, Não, não filho. Madu, a gente quer mais, a gente quer pular. E sair isso aí. correndo, meu Deus. Agitou. Criança não tem fim. Não tem É uma fim. energia Não, assim. primeiro dia do jiu-jitsu, falei, meu, eu tenho que aprender a pôr a faixa, uma pressão, ele tinha que aprender a cair, fazer um negócio assim. Meu, ele vai chegar em casa. Nossa, ele chegou em casa e ficou pulando no colchão. Meu Deus. Tava com a pilha Esse menino milhão. não é normal. Eu falei, não, Davi, eu vou orar e vou expulsar. Todo espírito de chocar É o fogo puro. É o fogo puro. Uma agitação, benção. menino, isso, pelo amor de Deus. Então, assim, e ele fica. Aí ele começa a socar a almofada. Eu falo, eu te falei, você não vai parar? Jiu-jitsu, natação e boxe. Você vai socar o negócio do boxe lá, mas você Do vai parar de boxe, socar é. no sofá. E se ele assistir Cobra Kai, então, aí que tá Não, na Netflix, ele- aí ele fica todo no filme, né? Nossa, Cobra é Kai. verdade. Gente, ele ama Minecraft, Esses Minecraft. negócios aí. Roblox. É. Ele entra nos negócios lá que eu falo, meu Deus. Se ele assistir na Netflix a série Cobra Kai, ele vai ficar maluco. Então, quer tudo Que é de esse judô, negócio- jiu-jitsu, Põe ele karatê. pra assistir essa aí, Cobra Kai. Cobra ele vai Kai. ficar Cobra inspirado. Kai. É da época das antigas. Aí então é super tranquilo, assim, é bem legal. legal. E aí os Aí, menininhos lá lutando e Vou tal. colocar, vai que... Tem o time do bem, o time do mal, e aí vai. Vai que ele Vai cansa, se só inspirar, assistindo. vai adorar. Não, vai pelo adorar. amor de Deus, criança tem que ter Não, gente, uma rotina então, eterna. Davi, é isso aí, agora eu tô orando pelo Noah, Senhor. Que Tu eles sabe? venham calminhos. Tu sabes. Eu não consigo outro igual o Davi, não. Mas É Se isso não, aí. fizer um ano, eu já tô pondo no box. É isso aí. Já Aquelas prepara. natação que tem pra neném, natação, E o né? Davi Põe. faz natação de boa. Ele é Então. super. Você precisa ver cada abraçada que ele Legal, dá. Ele tá legal, a coisa legal. mais linda. Legal. Levei uma chamada agora, o professor disse que o Davi não tava querendo nadar. Aí eu já conversei com ele e já Você é brava, estava em Fran? choque. Ah, eu acho que eu sou mais com a menina. Sério? Eu acho que eu sou mais dura. Ainda tento me É que policiar. você já viveu, né, o que ela, com a Júlia. o que ela poderia um dia Ela é muito viver, né? obediente, Thiago. É, Você legal, não tem noção. Ela é legal. uma menina fora da curva. É, Então, assim, a Júlia, ela só de olhar, ela já legal. Já Davi é entendi. mais birrento, ele vai, responde, Confronta ele um peita pouquinho o pai. mais. Confronta um pouquinho mais. Peita o pai dele e a Júlia era só olhar. Até o Igor, que é o nosso quarto filho, Aham, que é o nome do menino do meu esposo, era só olhar. E é papai, em casa todo mundo chama papai. e mamãe. aham. Ah, Legal, legal, legal. Fran, Então, se a que Júlia estiver conversando com fofo. você, ela vai falar assim: então, a mamãe em casa é Fran, mãe. eu Mas também. quando fala para um terceiro, papai Eu Terceiro é também, mãe. fala, 22 anos eu falo. Ai, a mamãe. Gente, é lindo. Eu ensinei o Davi em tudo. Com tudo, o Davi fala papai e mamãe. Legal. Bonitinho. É, amor Cada um tem uma sem... Isso é muito louco. Cada um tem uma forma de lidar ali, né? É. E a mãe, cabelo em pé, né? Então. Esses Tem que dias eu saber achei que eu lidar não ia com tudo, sair né? viva de uma Misericórdia. segunda-feira. Jesus, será que eu consigo vencer a segunda? E era só uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Coisa linda. A Carol tem o costume de falar que a maternidade é um ministério, né? Que Deus É escolhe, né? maravilhoso. É maravilhoso. É, eu não tive tanta paciência para amamentar como eu tive com o Noah. Eu acho que a ser mãe numa idade de 40 para cima, eu gostei. Quando a gente ser mãe, quando você tá mais madura, eu achei muito bacana. Diferente, né? Ah, sim. Outra visão, né? Não, é totalmente diferente. Porque quando a gente é mãe nova, a gente não vê a hora de sair do resguardo para trabalhar, para lutar, A correria, né? bota a criança milhão. na creche, a gente não tem aquela. E quando você começa a viver a vida e vê que tudo passa muito rápido. Dá mais valor pro simples, né? É isso aí, Entendi, Thiago. É isso entendi. aí. É verdade, faz sentido.
Faz Legal, vamos entrar nas perguntas? Vamos. Quanto Deus, eu tempo achei que já? estava nas perguntas. Tá Ele preparada, tá perguntando Fran? Não, já achei que tava nas perguntas. Pode parar com Tem isso. mais, Quanto tempo tem deu já, mais. produção? O quê? Umas... Estamos- 1h07. 1h07? Vamos lá. Passou voando aqui. Ah, e depois, tá aqui Gente, tem o umas nosso perguntas jogo? aqui. Tá aqui, Tô em produção? pânico. Ah. Não tá nosso jogo? Ah, tá na cartinha, na Fran. Você cartinha. é Deus, eu tenho que voltar. Vai ter que voltar. hein? Glória a Deus. Um episódio parte 2. Já vamos deixar marcado, né? Deixa marcado. Fechou. Ó, além dessas perguntas, o Jair queria fazer uma pergunta também. Claro. Mas aí pode seguir. Não pode fazer dele Vai lá. primeiro, com Bastidores. Fala certeza. que eu reproduzo aqui. Maravilha. Essa pergunta é mais pra quem tá em casa, né? Tá. Que muitas vezes quem tá vendo aqui, agora quem tá assistindo, tá vendo, pensa que tá aqui, né? É verdade. Pegando. Atmosfera. E tem muita gente que não se sente digna, infelizmente. Então, como ativar essa identidade em Cristo? Porque se vê, eu não sou digno, fulano é melhor que eu na igreja, fulano serve, eu não tenho dom nenhum, então como ativar isso? Amém. Boa pergunta. Uau. Ele perguntou sobre como ativar essa identidade em Cristo. Tem pessoas que não se sentem dignas, né? Nós não somos, mas mediante a Cristo nós passamos a ser. Se você puder falar um pouquinho sobre isso aí. Então, Porque o inimigo sopra muito no ouvido, né? a graça não veio pros fortes. É. A graça veio pros fracos. Então, a graça não veio para aqueles que tomam whey, né? É, É por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer abatidos, mas não destruídos. é verdade. Perplexos, mas não desanimados. É verdade. E Felipe Bronx diz que a graça tem o poder de transformar pedregulhos em moedas de ouro. Meu Deus. Então, quanto mais... É legal você não se sentir forte. É. Você tá no caminho certo. Desde que você não se sinta forte em Deus. Tô me sentindo fraco. Porque a graça te faz forte. É. O dia que você achar que você é forte, Deus te Aí tem que quebra. vigiar, é verdade. Deus, ele te mata. É. Essa é a verdade. É Ele verdade. te desconstrói. Verdade. Foi o que ele fez com Jacó no Val de Jaboque. Eu vou tirar essa identidade sua e vou te fazer um Israel. Então, assim, quando a gente reconhece, né? Eu acho assim, quando você chega num nível, de repente, se você não tiver nenhuma orientação e não tiver essa força espiritual para entender que realmente a gente é fraco e totalmente dependente da graça, talvez seja na fraqueza da carne. Não existe. Ninguém é digno, nem o forte. É verdade. Ou nem aquele que está bem espiritualmente. Verdade. Tudo sempre será a graça, né? Então é bom pedir conselho, liderança, aí entra a liderança, entra o grupo de oração do departamento, a sensibilidade de alguém entender que aquela pessoa não tá legal, que tem gente que não gosta, tem gente que não quer conversar, não quer se abrir, né? E aí existe de trazer uma cura, né? Conversar de lado e de trás. Tem gente que passa por muitas coisas na vida, né? E aí, de repente, nunca se acha não é boa, né? A gente não é bom. Bom é Deus. É. Mas eu entendo que tem hora que a gente entra nos negócios que... Por isso que você tem que ter a liderança. É. Eu Acho que é posso só isso. falar um Pode, versículo que eu por lembrei favor. aqui. É Efésios 3, 8. Esse versículo me pega de jeito, porque eu sou uma pessoa muito insegura, assim, pra ser bem sincera. De sentir, tipo assim, que às vezes eu não consigo, não sou, nananana. E aí, gente, adolescência e juventude é uma fase muito difícil, né, muito cara? Nossa, difícil. ai, ser É sim, mulher, é sim. ai, se você não ficar Ser assim, mãe. se seu cabelo não ficar assado, nananana. E aí, me pega de jeito, porque ele fala assim, Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aí no versículo 12 fala, nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda confiança. Aí no 13 ele fala, portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glórias para vocês. Então, assim, quando a gente para pra pensar que mesmo nós sendo, tipo, imperfeitos, nós não merecemos a graça. Isso. Tipo assim, mano, é louco para pensar que Jesus morreu por nós. Verdade. Cara, a gente não merece. Verdade. A gente não merece. Às vezes a gente não reconhece até o sacrifício de Cristo, né? Por isso que muitas vezes a gente deixa se abater por perseguição, por não ter apoio, às vezes, da família, de continuar na igreja. Então, assim, é muito lindo, né? A palavra de Deus é muito linda, né? É muito maravilhosa. Existe em Deus uma sensibilidade divina. Por isso que em João 11, eu não lembro o versículo, diz... É o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Então, quando você lê um negócio desse, você diz, meu Deus, ele tá com a gente na cozinha. Muito louco isso, né? Verdade. Ele tá com a gente na dor, ele tá em todos os momentos.
E eu acho que é nesse momento que você precisa conversar com ele. Eu acho que só conseguindo força, que nem você falou, né? Que não precisa começar. Sim. Eu sou muito indecisa, não é isso que você falou? Insegura. Muito Insegura. Você precisa começar. Verdade. Você precisa ter certeza daquilo que Deus quer com você. Você tem certeza? Vai pra cima, que eu te falei, vai ter sempre a primeira igreja, vai ter sempre a primeira palavra, vai ter sempre o primeiro público que vai te julgar, que vai dizer, nossa, não pregou nada. É uma coisa... enfrentando medo, né? Exato, Não tem jeito, né? enfrentando o medo, que foi o que Josafá fez. Eu vou com Enfrentou medo pra guerra mesmo, vou com medo medo, mesmo. Enfrentou o medo, colocou Deus na frente. Eu tive uma... Lembrar que é o Espírito Santo que vai conduzir. Que se Não, for a gente... você tem que deixar. que se ele for te a levar. gente, acabou. Tem que ser o Exatamente. Espírito Santo. Não dá pra forçar, né? Com Deus não dá pra forçar nada. Não dá. Eu tive uma experiência esses dias que acho que vai muito com o que a Bia falou. Que eu tava chorando, né? Orando. E, gente, eu sou muito dramática, tá? Quem daqui me conhece sabe que, tipo, qualquer coisa eu já tô tipo, meu Deus, minha vida acabou. E aí eu tava orando. E aí eu falei, tipo, nossa, Jesus, é muito difícil, porque às vezes a gente não quer falar. Não quer Porque tem falar. momentos que eu passo que eu falo, meu, eu não vou falar isso pra essa pessoa, porque essa pessoa ela não vai entender. Não vai entender. E aí eu tava orando e falando, nossa, Deus, é muito difícil, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E eu falei sobre esse versículo aqui no Eclesiastes um dia, eu fiz essa ministração, e aí eu vi ela de uma outra forma, que é a 2 Coríntios 1:3. Eu vou ler. Que diz assim: Bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E aí Deus me deu esse versículo de novo e eu fui ler. E aí eu peguei meu caderninho, que eu tinha feito o esboço para falar aqui. E aí eu falei, não, Jesus, eu entendi, eu vou usar essa tribulação no futuro, eu entendi. Aí Deus falou, não, você não entendeu. Tá escrito aí que você vai usar e que quem vai te consolar na tribulação sou eu. Então, pode chorar pra mim, pode falar comigo, porque eu vou te consolar. isso aí. E através da minha consolação, você vai usar isso pra que a cura chegue aos né? outros. Mas quem nos consola é Cristo, né? Poderoso. Qual foi o maior milagre de João 11? Foi a ressurreição de Lázaro? Não, foi os abraços dados depois da ressurreição. Uau, é verdade. Foi a família se abraçando. Uau. Então Jesus sempre é família, união, Verdade. amor. Sim, Ele para pra te ouvir. sim. Ele vem na vida, é isso que eu falo. Deus não está somente entre quatro paredes. Algo chamado igreja. Quando você entende que Deus ele tá com você na vida, na simplicidade de um abraço, de chorar junto, que é isso que ele fez. Quando ele diz que Jesus chorou, ele queria chorar com as irmãs. Tô aqui com vocês, que é o que você tá empatia, falando. né? Exato. Tô aqui com vocês, é isso que Jesus estava dizendo. Eu tô aqui com vocês. E ele só orou antes porque ele queria igualar no sentido... Eu tô aqui e entendo as limitações de vocês, mas é o limitado vendo... Eu sou limitado até aqui, mas eu vou tirar... Quando sair a pedra, vocês vão ver o ilimitado. E é os abraços depois. A gente só prega que foi Lázaro. Mas não foi Lázaro, foi verdade. os abraços da família vendo a vida. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Gente, desculpa. Glória a Deus. Corta, cortita. Glória a Deus, é verdade. Nossa, O que pessoal bênção. do bastidor tem mais alguma pergunta? Tá, mais uma Querem pergunta? falar alguma coisa antes das Deu pra responder, perguntas? Glória a Deus. Bênção. Né? Bênção demais. Vamos lá. Pergunta número 1. Ai, gente, achei que já tava na 10ª. Se você tivesse que fazer só uma coisa pro resto da vida, o que você faria? Continuaria pregando. Glória a Deus. Aquela frase, pregar me faz viver, né? Pregar E me faz viver. pregar me faz viver. Glória a Deus. E não é como é visto hoje, tá? Glamour, seguidores. É verdade. Porque hoje a gente é muito medido pela quantidade de seguidores que a gente tem. Sim. Né? Então, se a pessoa não tiver 1 milhão de seguidores, a gente vê pelos blogueiros. Mas Deus não nos chamou para ser blogueiro, Deus nos chamou para ser mensageiros. Glória a Deus. Né? Deus não nos chamou para ser coach. Deus nos chamou para pregar que Ele é o caminho, a verdade e a A vida. palavra, né? Então, assim, é isso que me sustenta no altar, porque diante de tudo aquilo que a gente tem visto, né, circo celestial gospel nos altares, eu iria, e eu realmente estou crucificada com Cristo, eu estou já.
eu já entendo que não tem mais volta. Então eu abracei a cruz mesmo, e onde ele manda eu ir, eu vou. Glória Já a passei Deus. tantas experiências Deus em poderoso. lugares que não tinham onde parar o carro. Eu tô falando comunidade, Morro Doce, E aí, biqueira, purinho, né? e você não tem onde parar o carro, e de repente o dono da biqueira é amigo do meu pai de infância. Aconteceu Sério? isso, E Conta pra ele gente, olhou. pra- Então, a gente não tinha onde parar. Eu falei, pai, é a comunidade, tem que parar o carro fora e entrar na comunidade. É. Não dá pra entrar com o carro e nem com o farol alto. O carro não passa. É uma journey. Uhum, 7 sei, lugares, sei. o carro não entra. Não Tem entra, que deixar não aqui entra. fora. E a gente vamos deixar aqui. Ele falou, mas Fran, eu falei, pai, tá no seguro. Deus cuida. É. Vamos. Aí a gente desceu e tinha que deixar no meio da rua mesmo, literalmente, tinha onde estacionar. E tudo garagem. Aí foi se aproximando um cara, e o cara olhou pra ele e falou, é o Dada, que era apelido do meu pai do mundo. Nossa. Dada, ele falou o nome dele que eu nem lembro. Meu, não acredito. E começaram a conversar e falou. Aí meu pai falou, ô, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sou o dono da biqueira. Pode deixar o carro aí que ninguém mexe. Ixi, olha Então só. são essas e tantas outras experiências. Então, com tudo que eu tenho vivido, pregando, que é o que eu falo, o altar não deixa ninguém rico. Na verdade, o altar você precisa deixar. Não é ganhar, é deixar. E eu continuaria pregando com muita... Tem hora que eu tenho vontade de parar. Quando o Noah nasceu, a minha vontade foi parar. Preciso ser sincera, né? Sim, lógico. Foi muita vontade de parar. Nós devemos ser Mas, sinceros com Deus, né? Deus ama a sinceridade. Sinceridade. Deus ama a nossa sinceridade. E aí eu falei que eu queria parar, mas aí vem o Espírito Santo, te renova. Voltei a pregar. A primeira agenda que eu voltei a pregar já tá contaminada em Deus de novo. É. Já desisti de parar. Tem um Glória a versículo, Deus. agora eu não lembro, tô tentando caçar na mente aqui, não tá vindo. Não sei se foi o salmista falando que aquele que ora com sinceridade, que pede com sinceridade, Deus ouve, né? Deus De ouve. maneira resumida, eu não lembro agora qual o versículo. Se tivesse meu celular eu pegava, mas... Enfim, mas é sinceridade, né? Você rasgar o coração, falar, Rasgar Deus, o coração. tô pensando em desistir, tô pensando em cair, é isso mesmo, É. a carne tá gritando, tô fraco. Mas porque- ele ama ouvir isso Ele aí. ama ouvir isso. Ele tá cansado de máscaras, É verdade. capas É verdade. religiosas, de Existe super X-Men, crente, né? Super crente. super divino. É verdade. Não tem isso com Deus. Pra quê, né? Esse Ele discurso não conhece. cola. Ele conhece, não tem jeito. Então ele ama ouvir. Aí é isso aí. Eu não bem. tenho Você mais pregaria? como voltar, Madu. Não, Glória a ainda que eu Deus. quisesse, eu realmente sinto que Paulo sentia pouco. Quem sou eu para me comparar com o Paulo? Mas Deus já usou ele, chegou a hora de usar a mim. Glória a Deus. Deus já Paulo, usou ele fala, né? Deus já usou Moisés, a agora chegou a hora de usar. escravidão em amor, em Cristo. Eu não lembro exatamente que ele usa, as algemas, né? que E as cartas aprisionaram dele é na prisão, na prisão. É. no esgoto. Ele fala que essa algema, eu não lembro qual trecho, mas ele fala que essa algema ele tem orgulho de dizer que algemou, né? Cristo algemou ele no sentido bom, Sim. em amor, né? Não vivo eu, mas Cristo Mas vive, Cristo em, vive mim. em mim. É literalmente É isso. forte. Então não tem como voltar, Manu. Eu faria isso até ele voltar. Eu vou Glória fazer a isso Deus. aí e espero que eu esteja fazendo certo, né? É verdade. Ainda tem isso? É. Ainda tem isso. Fran, essa pergunta é minha, tá? Vou confessar, foi eu que fiz. Qual é a maneira que Deus fala com você? Porque, estando na igreja, desde criança, conversando com muita gente, eu vejo gente falar assim, Deus falou ao meu coração. Eu fechei o olho e eu vi tal coisa. Eu ouvi a voz de Deus. Na prática, como Deus fala com você? Na palavra. Às vezes audivelmente, às vezes visivelmente, Audivelmente. às vezes audivelmente. Glória a Deus. É muito forte, né? Pela palavra. Às vezes você quer uma resposta. Aí você tem o quê? Guardei a tua palavra no meu? Coração. Então tá na palavra a resposta. É verdade. E ele fala com você na palavra, ele te dá sinais na palavra. Tem na palavra, tem no sonho. Falava com José em sonhos. Né? Tem o silêncio de Deus fala também. Né? Então, assim, audivelmente, quando eu falo audivelmente, é uma voz de amor. É uma voz que você sabe que é de Deus porque te acalenta, te acalma. Né? E visivelmente, eu acho que eu 2 vezes só, que foi na tarde da benção, que eu vi uma cesta de frutas e vi também uma outra situação, como se fosse um monte de macarrão descendo na frente de uma pessoa. E assim, é isso aí. E aí Deus Eu te tive deu uma visão não de Deus, assim, ele abriu minha visão que eu vi uma entidade na esquina de uma escola.
Então já comecei a interceder pelos alunos daquela escola. Visivelmente foram poucas vezes, né? Anjo, eu nunca vi. Eu também não. Nunca Mas demônio. Demônio a gente sonha que tá lutando com demônio, e sonha mesmo, de ele pegar aqui e você não conseguir falar no sonho. Que é uma guerra espiritual mesmo, cobra, né? Então, sonha até às vezes. O meu esposo é José, sonhou é batata. Ele sonha Sério? porque vai acontecer. Olha Sério. só. Ele sonha com a cor da roupa. Se ele for receber um celular, ele sonha que a pessoa tá entregando um celular, ele sonha e acordou, dá uma semana, Já poucos acontece. dias, a roupa é a mesma, a cor da roupa é a mesma, o celular é o mesmo. Muito específico, né? Muito forte. Muito específico. Glória a Deus. Mas isso você vai ter na vida, experiência. Você vai. Isso é só. É o dia a dia. Então, uma única vez, eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Uma vez. Mas eu queria que fosse sempre assim. Porque é tão, Se fosse assim. é tão confortante, Se fosse assim, porque nós né? estava aí. X-Men do Evangelho. Ia ser Então, outra, é tão- Bombando aí. outra coisa. Parece que a voando. voz abraça, né? Que é Isso, uma isso aí. coisa fora do comum. Confortante. Você sabe que vai dar tudo Não certo. traz É angústia, caos. né? Não traz Não angústia. traz angústia. Não Mas- traz angústia. Não traz preocupação Não. e tal. Você tá no meio do furacão E vem aquela voz branda, e né? você tá vendo tudo pegando fogo, mas você tá. Porque você sabe, você tem certeza. É muito louco. É muito louco. É Deus, né? É Deus. É Deus. Deus é Deus. Acho que, se você já falou, você pode falar outra, que qual foi a experiência mais marcante na sua caminhada com Deus? Então, foi essa do Davi, Do jejum, né? do jejum. Que foi a cura, né? A perda das lojas, que foi no oráculo lá, que foi uma experiência maravilhosa. E olha, que eu me lembre agora, assim. Ai, Essas teve foram todas que tantas. marcaram mesmo, né? Marcaram. E tem umas. Acho que quando eu comecei, né? Na verdade, quando a gente entregou a vida para Jesus, os demônios nos visitavam muito, porque existia uma imagem. A dona da casa, eu morava no Jardim Elba, Jaú. As casinhas são. O fundo dá para outra casa, por isso que eu tentava fugir pela janela, que eu ia parar na outra casa, né? Entendi. E a antiga dona tinha um demôniozinho que tragava em cima da geladeira. Esse foi um antigo que eu lembrei agora. Vocês fizeram eu voltar lá. E quando quebrou, na frente, Jaú é a rua sem saída. Na frente tem um campinho. E quando a gente entregou a vida para Jesus, minha mãe pegou meu pai pegou aquela imagem e quebrou. Na hora que quebrou, apareceu um formigueiro e fez assim. Sabe aqueles filmes Invocação do Mal? Aquelas loucuras? É isso aí. E aí meu pai, ele ficava endemoniado de madrugada, dormindo. Então ele acordava, eu vou matar vocês, pegava a faca. Olha Então só. o nosso início de conversão foi muita libertação. Era Imagina. toda Nossa. semana tinha campanha para Deus libertar o meu pai. Ele não conseguia levantar a mão para aceitar Jesus. Olha, guerra espiritual Foi. forte. Filho do Fogo, Sim, livro sim, do Flávio, sim. que faleceu agora, falar, né? Ele aham. faleceu, o escritor, que foi o filho de um presidente, chegou a ser um presidente nosso aí. E esses livros eu comecei a ler, mas não consegui até o final. Porque você começa, é sobre satanismo. Você começa a ler, nossa, você começa muito- a viver coisas dentro da sua casa, você não aguenta. Se você não tiver uma vida totalmente mesmo regrada na Íntegra ali, oração, né? no jejum, você dá umas aberturas e a sua vida pode mudar e virar. Então, por isso que a Bíblia diz, não lute com o diabo, mas fuja. É verdade. Porque você é carne, ele conhece suas limitações, ele conhece o que você gosta e ele pode te derrubar sim. Então, essa Pode. coisa, já pisa na cabeça do diabo, cuidado. Não é bem assim que funciona. Exatamente. E aí as portas do armário abriam e fechavam. Uma experiência que eu tive com filme, eu amo filmes. Bruxa de Blair. Bruxa de Blair. Muito antigo. Foi uma experiência terrível, né? Mas me ensinou. Eu sempre gostei muito de filme de terror. Isso que é então um ponto, porque esses filmes abrem brechas. Eu creio que abre brecha, talvez. Então, aquele O Chamado, Sim. Deus nem deixou assistir. Porque ele entra pela televisão. Então já tinha uma... Só que em relação aos outros... Porque assim, eu fui criada no mundo vendo muito filme. Lembra do videocassete? Sim. Minha mãe alugava 10 filmes. Blockbuster, né? Sábado e domingo era filme. Então eu cresci nisso. Por isso que eu amo filmes. Eu cresci nisso. Sim. E eu gosto de filme americano, não gosto de filme brasileiro. Filme americano não tem pra ninguém. Não tem. Tem pra ninguém. Não gosto de filme brasileiro. Não tem pra ninguém. Não tem. E aí, minha casa só assistia filme de terror. Terror, 24 horas, terror.
Só terror. E nunca traiu nada, nunca aconteceu nada, Sim. nada. Então eu cresci nisso. Aí um dia eu morava de aluguel. Logo que eu e meu esposo casamos, a gente foi pagar aluguel ali no São Lucas. E eu cismei que eu tinha que ver esse filme, Bruxa de Blair. E o Espírito Santo falou pra mim, não assiste. Eu falei, eu vou assistir. Você insistiu. Insisti. E era assim, sala, corredorzinho, quarto e porta sanfonada. Então tinha porta sanfonada no quarto e porta sanfonada da Você assistiu cozinha. na sua casa lá. Na minha Aham, casa de sim. aluguel. Então a porta da sanfonada da cozinha, da sala pra cozinha, ficava aberta e a gente só trancava da sala pro quarto. Pro quarto ali. Aham. Mas naquele dia eu quis ver o filme. E é Você viu invocação. sozinho, viu com o seu... Então, filme de bruxaria eu não assisto. Tá. Tá? Não assisto. Agora, aquelas que é invocação do mal, que Invocação fato do mal. verídico, eu gosto de assistir. Eu também gosto. Fatos verídicos de você ver. Porque assim, eu aprendi Porque ali é o com mundo uma espiritual, advogada. você vê ali, um espiritual. Né? Exatamente, Thiago. Eu aprendi com uma advogada, uma mulher de Deus. E ela me falou isso. Fran, como você vai lutar com o inimigo se você não conhece as armas dele? É isso. Entendi. Então eu gosto muito de ver Faz como ele sentido. atua. E é sempre os filmes, mesmo sendo de terror, sempre são nos mesmos horários, as mesmas estratégias. Faz sentido, é. E assim, a gente que faz muita visita, eu já fiz visita numa casa Uhum. e o diabo pegou o homem e levantou ele do teto pro chão. Misericórdia. Entendeu? Parece filme mesmo, né? Eu vi um sobretudo de pé em cima da cama, Nossa, sem ter ninguém dentro. Visita, eu fazia muita visita. meu Deus. Então, antes de pregar, eu fazia muita visita, muita mesmo. Quando Jesus me salvou, foi na libertação, com muita libertação, que hoje o povo não acredita mais nisso, mas existe. Existe. É de O fato mundo uma espiritual verdade. É mais real do que o mundo real. Exatamente. Muito real, é muito Então real. eu quis assistir o Bruxa de Blair. Eu não esqueço mais o nome do filme. Isso me marcou demais. E a invocação numa fogueira. Então, filme de bruxaria eu não assisto. O Chamado me incomodou, eu não assisti. Mas nesse dia eu quis assistir. Ah, varão. Na hora que eu Você fui. assistiu sozinha, não? Não, assistiu. Assistiu eu e meu esposo, só tinha nós dois. Só vocês dois, É, tá? só que eu não falei pra ele que Deus não mandou eu assistir. Entendi. Ai. Porque ele é mais obediente que eu. Então ele teria desligado. Eu quis assistir. Ah, de madrugada, a cadeira da cozinha batendo na porta do meu quarto. Veio com tudo, abriu, depois vem outra cadeira. Quem ouve a gente falar não Meu acredita. Deus, meu Deus. Não acredita. É muito sinistro, né? Muito. Existe porta e fecha vulto, criança. Eu fui com o meu pastor já fazer visita, criança sendo jogada. É. Eu tive uma Tô experiência louco. que eu acho que eu nunca contei assim no podcast, vai ser a primeira vez, mas eu ganhei uma roupa de uma mãe de uma amiga minha. Beleza, obrigada, tal, agradeci, guardei no meu armário. Consagrar, né? Então, e eu achando tudo lindo, tal. E aí eu deitei pra dormir no dia e aí eu vi uma mulher deitada na cama comigo, Meu Deus. de vestido azul. É. Só de falar me dá até um negócio. E aí ela ficou uma semana lá e eu, naquela vida meio um pé na igreja, um pé no mundo, eu falei, não vou falar pra minha mãe que tem um demônio no meu quarto, meu Deus do céu. Liguei pra amiga da minha mãe, falei, nossa, você vem aqui à tarde e tal, que a minha mãe não vai estar, essa é a hora aqui no meu quarto e tal. Gente, o vestido da mulher pegou fogo dentro do meu quarto. Sim, é. Nossa. Dentro do meu Sim. quarto eu vi. Sim. E, assim, coisa sinistra. Então, Sim. a coisinha besta que você acha que é besta, o besta. inimigo... Não é. O fofão Entra. tinha um punhal. É verdade, Já por cheguei, dentro, na cabeça aquelas, dele, né? Você tirava assim. Olha, essa fase da vida. Então, mas eu só fazia isso, entendeu? Eu só orava, jejuava e visitava. Então você imagina o que você não via. É verdade. Manifesta mesmo. Agora, hoje, nossos cultos não tem porquê. O horário é contado. Verdade. Se eu te der pra pregar, pregue e acabou. Às vezes você quer fazer um Deus mostra, você não pode. Não vai nem a mais nem a menos, fica no seu tempo ali. O povo acha que é meninice. E o diabo tem muito crente. O diabo fala em língua estranha. A Bíblia diz que o diabo se faz de anjo de luz. O diabo roda, o diabo pula, o Conhece a diabo prega. Bíblia. Conhece a Bíblia. Conhece a palavra. E a gente É. tá cheio de diabo na igreja. E em Tiago diz que diabo é crente também. Ele é crente, Ele é crente. ele se faz de anjo de luz. É. Ele prega, ele canta hino da harpa, ele fala em língua estranha. Crente até o Revela. diabo É o dom de discernimento. Revela. Né? Revela. Eu vi muita coisa fazendo visita. Já vi muita coisa. Meu Deus. É muito Mas o espiritual, filme esse real. me marcou. Agora, os outros, tranquilo, eu assisto, durmo de boa.
Se eu assistir, eu não durmo não, filho. Eu não assisto filme de Ó, terror. você não, precisa porque ler sobre kardecismo, você precisa é ler verdade. sobre outras Pra religiões entender, para né, você como que entender funciona, como ele né? atua. Como atua. Nós visitamos uma família, minha prima me acompanhou e o diabo tomava o filho pra ficar rindo. Imagino. Ele ficava rindo e fazia aquelas atitudes, ele soltava gases. Sei. Síquida, era assim, uma coisa de louco. Tipo debochado mesmo, deboche. ele- Era debochado. Pegou o menino. É. E na hora eu peguei e falei, nós vamos orar, mas não de olho fechado, tá? Todo mundo de olho Tem que aberto. ficar prudente ali. Nossa, foi no início da conversão, teve esse processo de libertação que eu esqueci de falar. É que a gente fica nervosa, agora eu já tô me sentindo na mesa, tô em Pode casa. falar fica isso à aí, vontade, Fran. fica à vontade. Fica à vontade. Não, mas é isso aí. Você acha que você acha que a libertação é um ministério ou a libertação é pra, por exemplo, você prega, a Bia canta, todo mundo pode ser pra usado todos, na você libertação? Eu acho que é pra quem se especializa. É um ministério. Aí se torna um ministério. Entendi. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Neuza Tchoca, Uhum. né? Que faleceu Sim. de câncer e fazia um trabalho fenomenal. De libertação, cura de alma, que tem meu ministério, alguns ministérios não acreditam, não entra, não é que não acredita, não entra muito nisso. Que é o que eu te falei, se você vai trabalhar, a Bíblia fala, se você vai pregar, faça com excelência. Se você vai dar ensino, dê com excelência. Então eu acredito que a libertação é a mesma coisa. Se você vai canalizar para trabalhar com libertação, faça com excelência. Se prepare, se capacite, estude, ore, jejue, porque o negócio É porrada. você tem que ter a tua casa muito investida para não receber retaliação. É verdade. E não que a gente não faça porque tem medo. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente entra mais para a palavra, a gente crê que a palavra liberta. Sim. Sim. Mas existe, gente, coisas que se você pegar para orar, o negócio É. E Deus É punk, mostra né? mesmo, né? mostra e vixe, O negócio é punk. tenso. Bom, vamos lá. Acho que essa a gente já falou. O maior desafio de ser mãe de 3. Falamos. Que é As fases diferentes, É. tudo. E a última pergunta, acho que a gente já falou. Como foi o processo de deixar o emprego secular para viver da obra? Difícil. Dificílimo. Não é fácil. Foi obediência, né? Nem isso. Não tinha como correr. Ficou E sem nem para saída obedecer. mesmo. Sem saída. Porque assim, depois que eu quebrei, eu fui vender ar-condicionado. Depois do autódromo, Uhum. na Zona Sul. Ainda fui trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar. E eu batia todas as minhas metas. Eu tinha uma carteira de arquiteto, de engenheiro. Caramba. Vendia splitão, rooftop, equipamento monstro. De prédios em Não obra. é qualquer lugar, é um negócio projeto grande. Não, né? eu batia minha meta de mais de 1 milhão. E um dia meu patrão me chamou e falou, não sei porque eu tenho que te mandar embora. Então assim, Não não tinha sei como por quê. escapar. Não tinha como fugir. Deus Glória usa a até Deus. o ímpio ali. Foi. não sei Aí onde eu usa, ria, até o porque eu falei, ímpio. Senhor, eu não sei pregar. Se eu disse que eu vou ter uma agenda cheia, ninguém nem sabe quem é a É Francine. promessa e realidade, né? É. Deus libera a promessa, tua realidade grita Realidade, ali. Você é. fala, o que é essa realidade aqui? Nunca a realidade tem a Não. ver com a promessa, né? Senão a gente não quer no Deus meio. prometeu pra nunca. Guilherme, você vai- Eu nunca achei você que eu vai estaria ser aqui. Pra mim, Olha só. eu vim com medo pra cá. A gente tá falando de medo. Eu vim pra cá com medo. É um desafio. Isso aqui pra mim é novo. É, lógico. Assim, eu já tive na Debrais Campo Limpo com os jovens, mas assim, você ser convidada, não depois de uma palavra, porque às vezes depois da palavra, vem, vamos fazer uma entrevista. Mas nesse nível aqui, gente, Diferente, né? muito bacana. Legal, legal. É assustador, mas você vê, tem que começar. Sim. É, tem que dar o primeiro passo. Depois que eu fizer uns 30 desse aqui, É. se você for ver o meu primeiro, Essa é a sua Porque primeira experiência. Essa primeira de muitos é a minha primeira. Primeira Muitos experiência. outros podcasts vão fazer o Exato, convite depois desse. Mas a gente vai certeza. te chamar de novo sim, Ah, tá? vai ser Pode bom. ficar Vai ser tranquila. bom. certeza, com certeza. Agora você vê, não queria, dificuldade, nada a ver com a minha realidade, e hoje você vai pregar, as irmãs, posso tirar uma foto com você, meu sonho era te conhecer. Olha isso. Aí você fala, quem é esse caco aqui, Jesus? Aham. Não que eu tô já me sentindo, mas você vê onde Deus te levou. Né? O Pra nível glória que de Deus pra mesmo. glória de Deus. Glória de Deus. O nível que você vê que Deus te levou, que você acha que ninguém te conhece, e de repente as pessoas, eu te sigo, missionário, eu te sigo. Como diria o pastor Wesley, que é um amigo nosso, né? É, amigo meu de infância. Ele sempre fala assim, antes eu era nada, agora eu sou nadinha de Jesus. Nadinha de É exatamente Anotado. isso. Anotado. Eu sou glória nadinha a de Deus. Jesus. Sou nadinha de Jesus, Entendeu? é isso aí. Né? Jesus brilha, né? Uma vez eu vi uma frase do Cláudio Duarte, né? Ele fala assim, tem aquela famosa frase, quem é visto não é lembrado. E aí ele pediu pra Deus em oração
Pra Deus revelar pra ele uma frase pra marcar, complementando essa. Aí ele foi até anotar, papel e caneta, foi no quarto. Aí Deus deu pra ele o seguinte, ó, e quem anda contigo é inesquecível. Então quem é visto não é lembrado, e quem anda contigo é inesquecível. Então onde você passa, Porque isso você se não- torna inesquecível porque o Espírito Santo é dentro de você. Porque na verdade que ninguém, quem não é visto não é lembrado, não serve pra ungido, né? É, exatamente. Porque Davi Porque nunca foi Davi- visto. Exatamente. Então, Por isso que é quem isso anda aí, se contigo é torna inesquecível. inesquecível. Quem Exatamente. anda E é contigo, complementa. inesquecível. Foi isso a melhor mesmo. linha de raciocínio. Muito show. bom. É. Eu achei isso daí, eu lembrei. Fran, a gente tem o costume de sempre pedir no final para o convidado fazer uma oração Amém, pela vamos gente. orar. Por favor. E antes da oração, se puder deixar um recado pros jovens, pro pessoal nesse mundo que a gente sabe que tá cada vez mais difícil, os sinais estão aí, né? Sim, São os sim. pequenos sinais pro grande sinal. Sim. Deixar um recado pro povo de Deus, pra quem tá nos acompanhando. Amém. Prossiga. Continua. Inicia. Dê início. Mesmo sem entender. Mesmo sem conhecer. Porque enquanto você faz, Deus vai te aperfeiçoando. Amém. E na dificuldade de não entender, procure ajuda. Né? Procure ajuda. Porque às vezes a palavra, eu falo por mim, a gente lê e não entende. Né? E eu falo que ninguém tem experiência com Deus fazendo teologia, ninguém tem experiência com Deus verdade. fazendo uma Mackenzie, experiência com Deus é na vida. Então é na sua dificuldade da vida, é no teu desânimo, é no quarto que não tem celular, é você estar rodeado ao mesmo tempo que você está sozinho, que a gente também que prega passa por isso. É nesse momento que só tá você e não tem aplausos, não tem altar, não tem pastor, não tem círculo de oração. É nesse momento que você começa a conhecer Deus. Então, o meu recado verdade, fica, sempre tenha intimidade com Deus. Não é um Deus de culto de domingo. É um Deus da vida. Meu Deus. Não é um Deus de 2h30. É aquele Deus que entra onde ninguém entra e faz aquilo que ninguém tem poder para fazer. Esse é o meu recado. Se Aleluia, mantenha Jesus. firme. Não tem o que falar, chora. Não tem choro, grita. Não verdade. tem palavras, dorme. Porque ele é um Deus que zela até quando você dorme. Ele é um Deus maravilhoso. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Isso. Se puder orar por nós e Amém. por esse dia, né? Que Nossa. foi maravilhoso estar Ah, aqui. eu tô aqui sentindo Passou tão a rápido. graça Glória a de Deus. Glória a Deus. A Tô atmosfera. mesmo. É que a primeira vez a gente ainda... A atmosfera aqui é Amém. diferente. É Porque antes diferente. da gente chegar, Jesus já estava Já aqui, estava. né? Porque não é um ambiente de negócio. Exatamente. É. É pra A Deus. intenção não é ter 2 milhões, 10. É verdade. A intenção é que vidas sejam almas, né? alcançadas. Sim. Talvez alguém que nunca entendeu porque vive, vai ouvir um Eclesiastes. Eclesiastes É. e vai entender verdade. muita coisa que é falada aqui na mesa. Eu Que a creio. mesa é isso aqui, é comunhão, todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo creio. tamanho, da mesma Glória a altura. Deus, é verdade. Né? Deus, Fran. Pode orar? Amém. Pode Amém. orar. Fazer oração por nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa quinta, por essa oportunidade, por essa mesa, Sim, Jesus. por essa comunhão. Te agradeço por me apresentar esses jovens, Senhor, tão maravilhosos. Que o Senhor possa continuar dando a eles instrução, sabedoria, inteligência. Que isso cresça, que alcance proporções que nem eles imaginem. Porque isso aqui é para a glória do teu nome, Senhor. É para que através desse vídeo alguém que vai se suicidar não se suicide mais. Verdade, Jesus. Para alguém que linkar, para alguém que conectar, para alguém que entrar, para assistir, Senhor, seja batizado com o Espírito Em nome Santo. de Jesus. Seja renovado pelo poder do teu Espírito. Porque quando a gente olha para Atos 2, sempre depois de uma Páscoa tem um Pentecoste. É verdade. Então, sempre depois da dor tem um renovo, Aleluia. tem a oportunidade do recomeço. Que alguém possa, Senhor, participar, ouvir, assistir esse vídeo, Senhor, e ser tocado e transformado Em nome de Jesus. pelo poder da tua palavra e dos testemunhos, Senhor, que aqui foram falados. Guarda cada um, Senhor, livrando de todo mal. Nós te agradecemos por aqueles que já estão, por aqueles que vão assistir. Eu já oro por cada casa, por cada família, por Em cada nome de vida, Jesus. Senhor, que vai se permitir, Senhor, linkar, abrir um celular ou um tablet ou um computador para assistir essa reunião, para assistir a cada testemunho de cada visitante que vem nesse lugar. Senhor, aqui fica a minha gratidão por essa oportunidade de viver algo novo, porque Sim, isso aqui para Jesus. mim é algo novo. Obrigado, Jesus. E eu te glorifico porque o Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor não envelhece, o Senhor não cheira mofo, o Senhor não é museu. É O Deus. Senhor sempre tem coisas novas para nos apresentar. Obrigada, Senhor, por todo o teu cuidado com cada vida aqui nessa noite. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Gente, Deus não abençoe. podemos esquecer dos presentes. Ai, mentira! Eu tô doida pra comer presente. pão de mel. Vai Sim. comer, vai comer. Ó, Olha, inclusive, presentinho, chocolate obrigada. laços de fitas, mandou um presente. Então, gente, eu já Presentinho segui chique no esse último. pessoal aqui, já seguindo, já Muito seguindo bom. Fique eles. no último. E também, Obrigada, mimos obrigada. da Mel, você ganhou uma A Mel, gente, canequinha. agradecer a Mel, né? Ela é É. fantástica. Vocês se conhecem? Então, a Mel é que me convidou pra estar aqui, não foi? Carol. A Carol. A Carol. A Carol. A Mas Carol a também, Mel uma eu benção, Carol e o conheço, que é Rafa. Sim. da garagem. Que ia na garagem, esse. É. Você já pregou na garagem. Já, ixi, Perto da garagem. bênção. Aí é. Era loucura a garagem, viu, gente? É. Terrível. É. Fogo Deus é Deus da descia. garagem. É Fogo isso aí. descia, fogo É, descia. fogo descia. Obrigada, Benção. gente. Amei. Obrigada. A gente obrigada. queria te agradecer Amém, obrigada. pela sua presença. Agora, Obrigada. se você quiser despedir, olha ali naquela câmera, manda beijo pra quem você quiser. Fica à À vontade. vontade. à Gente, eu vontade. quero dar um beijo pra minha família. Meu apoio, minha base. É, eu, quando volto pra casa, tenho o maior prazer de voltar, porque eu já tô morrendo de saudade. Estava com eles há pouco tempo, mas já tô morrendo de saudade de novo. E eu amo minha família, meu marido, Rodrigo, minha Júlia, meu Davi e o meu Noah. E a minha prima que me acompanha em tudo na minha vida, nos melhores momentos dela, da minha vida. A minha prima Cleide, Claudemir, que sempre estiveram do meu lado me apoiando. Tá aqui, ó. Meu beijo pra vocês. Benção. Pode se Benção despedir. demais. Beijinho. Ai, como ela é. Meia. Não, Eu falo pra Jesus me beijinho. fazer assim. Faz um trovão. Pode falar, Ti. Gente, quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Sem Deus a gente não é nada, não pode nada, não consegue nada. Verdade. Agradecer a quem tá no back ali, Show, backstage. show. Júnior, Deus abençoe. Fotógrafo Vitão top. também. É. A sua convidada, desculpa, qual é o nome É a dela? Cleide. Cleide, Deus abençoe. Meu amigo Jason também, obrigado Já, por isso ter é- vindo é aí. forte. Bia, Madu, quero agradecer o Rafa e a Carol. Carol Beijo e na vida de Rafa, vocês, tá bom? obrigada. Deus abençoe Obrigada. pela oportunidade. E só gratidão, agradecer os pastores, né? Amém. Pastor Rogério, Então, Pastor Anderson. Pastor Rogério, O Fê que pastor não tá aqui Anderson. também, não pôde estar. Viajando, Viajando. Vitor. Toda a galera que eu esqueci, Canaã. o Vitão, Sim. então, enfim, Deus abençoe, gente. Tamo Amém. junto. Só gratidão mesmo. Também Amém. queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade. Fre, obrigada, foi Você, muito Madu. especial. A gente tava muito animado com esse episódio, também. obrigada. Gente, quase 2 meses, tá? Não foi? A gente Quase marcou 2 quase 2 meses. meses atrás, finalmente chegou, foi bênção. Que Deus te abençoe, Obrigada, abençoe sua obrigada. família. Obrigada também, Júnior, João, que estão aqui no backstage. Obrigado, meu irmão. Vitinho, Carol, João, Rafa. É uma benção. Fê que tá viajando, beijo pra vocês. É uma honra fazer parte dessa equipe com vocês. Os nossos convidados, a Cleide, o Jason, que tá aqui hoje assistindo. Obrigada, gente, pela paciência. Bia, Thiago, obrigada. É uma Amém. honra Glória dividir ao a Senhor. mesa com vocês. Segue a gente lá, né? Pode, tá Qual bom? que é o Claro, seu fala aí, Insta? fala seu Fala Insta, fala seu seu Insta, Fran. Arroba Francine Piscinato. Isso, Nada. vai estar lá na nossa descrição aqui do também vai YouTube. estar. Tá bom. Também vai estar lá no nosso Instagram do Isso Eclesiacast. aí, Então, vamos marcar ela lá. entra lá, a gente vai marcar ela. Gente, é isso. Obrigada também aos pastores que confiam na gente nesse ministério, né? Tudo pela graça de Deus. Verdade. É isso. Beijo pra minha mãe e meu pai. Amo vocês. Tem mais nada a acrescentar. Fade to Black, sobe os créditos. Valeu! Tchau, gente.